Oi, e aí, como é que vocês estão? Vamos continuar a leitura da Bíblia. Hoje a gente entra no livro Eclesiástico. Chegamos no Eclesiástico, não é Eclesiastes. Fiz uma bagunça com os dois, são dois livros, né? Prólogo. Pela lei e pelos profetas e por outros que o seguiram, nos tem sido mostrado como sábia instrução muitas e grandes coisas, nas quais merecidamente convém louvar a Israel pela sua doutrina e sabedoria, porquanto não só deviam ser iluminados os mesmos. Ai, quase. Ainda bem que não. Não. Vou tirar ela daqui. Vamos lá. Porquanto não só deviam ser iluminados os mesmos que fizeram esses discursos, ainda por seu meio podem os estrangeiros fazer-se hábeis, tanto para falar quanto para escrever. Deste modo é que Jesus, meu avô, depois de ter se aplicado com mais alguma diligência à lição da lei dos profetas e à dos outros livros, que de mão em mão foram entregues por nossos pais, quis também ele mesmo escrever algumas coisas das que pertencem à doutrina e à sabedoria, para que os que desejam aprendê-las, não só depois de se acharem instruídos nelas, cada vez mais se apliquem à consideração do que devem obrar, mas também se firmem num modo de viver segundo a lei. Eu, pois vos exorto, a que chegueis bem benévola disposição, e a que vos ponhais a ler este livro com um atento cuidado, e que nos perdoeis naqueles lugares em que, segundo a imagem da sabedoria, parece que a desfalecemos na contextura das palavras, porque os termos hebreus perdem a sua energia uma vez que foram investidos noutra língua. Vertidos, não vestidos. E não só isto aqui sucede, mas ainda uma lei e os profetas e as palavras dos outros livros não têm pequena diferença quando não se exprimem na própria língua. No ano, pois 38, em tempo do rei Ptolomeu Evergeto, depois que cheguei ao Egito, tendo-me lá detido por muito tempo, achei ali uns livros que tinham sido deixados, cheios de não pequena nem desprezível doutrina, assim que também eu julguei que era bom e necessário concorrer da minha parte com alguma diligência e trabalho para traduzir este livro. Naquele espaço de tempo, com muito desvelo, empreguei o meu estudo em pôr os meios conducentes para chegar ao fim, de poder já divulgar a presente versão e oferecê-la assim concluída também àqueles que querem vigiar sobre si e aprender o modo com que devem regular os seus costumes, os que se tiverem proposto viver segundo a lei do Senhor. Unidade 1, natureza da sabedoria. Toda a sabedoria de Deus. Capítulo 1. Toda a sabedoria vem do Senhor Deus, e com ele esteve sempre, e está antes de todos os séculos. Quem contou a areia do mar e as gotas da chuva, e os dias do século? Quem mediu a altura do céu, e a largura da terra, e a profundidade do abismo? Quem penetrou a sabedoria de Deus, ao qual precede todas as coisas? A sabedoria foi criada primeiro que todas as coisas, e o entendimento da prudência é desde o princípio. A fonte da sabedoria é o verbo de Deus nos céus, e a sua entrada são os mandamentos eternos. A quem foi descoberta a raiz da sabedoria e quem conheceu as suas astúcias? A quem foi revelada e manifestada a disciplina da sabedoria? E quem compreendeu a multiplicidade dos seus passos? Um só, que é o Altíssimo Criador onipotente e Rei poderoso, e muito para ser temido, que está assentado sobre o seu trono, e Deus que domina. O temor de Deus leva à sabedoria. Ele mesmo é que a criou no Espírito Santo, e que o a viu, e que o a contou e que o a mediu. Ele a difundiu por todas as suas obras e por toda a carne, segundo a repartição que fez dela. Ele deu aos que amam. O temor do Senhor é a glória, e o motivo de cada um se gloriar e a alegria é uma coroa de regozijo. O temor do Senhor deleitará o coração e dará alegria e gosto e lonjuras de dias. Aquele que teme o Senhor será feliz e no fim será abençoado no dia de sua morte. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada,
e aqueles a quem ela se descobrir em visão amam-na logo que a veem e que reconhecem as suas grandezas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e ele foi criado com os homens fiéis desde o ventre de sua mãe. Ele anda com as mulheres escolhidas e ele se dá a conhecer nos justos e nos fiéis. O temor do Senhor é a santificação da ciência. Esta santificação guardará e justificará o coração. Ela lhe dará prazer e gosto. O momento do sábio. O que teme ao Senhor será ditoso e nos dias da sua consumação será abençoado. O temor a Deus é plenitude da sabedoria, é o que enche dos teus frutos aos que o possuem. O mesmo temor encherá toda a sua casa dos bens que produz e os seus celeiros dos seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria que enche de paz, de fruto e de salvação. Ele a viu e a contou, e uma coisa é o dom de Deus. A sabedoria repartirá a ciência e a luz da prudência, e ela exaltará a glória dos que lhe são unidos. A raiz da sabedoria é temer ao Senhor, e os seus ramos são de muita dura. Nos tesouros da sabedoria acham-se a inteligência e a ciência religiosa, mas para os pecadores é a sabedoria uma coisa execrável. O temor do Senhor lança fora o pecado, porque aquele que está sem temor não será justificado, porque é o agastamento de sua própria animosidade a sua ruína. O homem paciente sofrerá até o tempo destinado e depois tornar-se-lhe-á dar alegria. O homem de bom senso reterá em si mesmo as suas palavras até um certo tempo, e os lábios de muitos multiplicarão a sua prudência. As regras de bom comportamento estão encerradas nos tesouros da sabedoria, mas para o pecador será culto de Deus uma execração. Filho, desejando tu com ardor a sabedoria, e conserva a justiça, e Deus te dará. Porque o temor do Senhor é a sabedoria e a disciplina, e porque lhe agrada é a fé. A mansidão ele encherá de tesouros daqueles em que elas se acham. Sinceridade. Não sejas incrédulo ao temor do Senhor. E não te chegues a ele com um coração dobre. Não sejas hipócrita diante dos homens, e não sejam os teus lábios motivos de cair. Tem sentido no que eles proferem, para que talvez não caias e não tragas desonra à sua alma. Descubra Deus os teus segredos e no meio da assembleia te destrua. Porque te chegaste, Senhor, com disposição maligna e o teu coração está cheio de dolo e de engano. Capítulo 2. Os primeiros passos. Meu filho, quando entrares a serviço de Deus, tente firme na justiça e no temor, e prepara tua alma para a tentação. Humilha o teu coração e sofre, inclina o teu ouvido e recebe as palavras de entendimento. Não te apresses no tempo nem na escuridade. Sofre as tardanças de Deus. Conserva-te unindo a Deus. Espera para que a tua vida no fim se te prolongue. Aceita boamente tudo o que te suceder. E tem sofrimento na tua dor, e ao tempo de humilhação tem paciência. Porque no fogo se prova o ouro e a prata, e os homens que Deus quer receber na fornalha da humilhação. Crê em Deus e Ele te tirará todos esses males. Endireita o teu caminho e espera nele. Guarda o Senhor e envelhece nele. Confiança em Deus. Vós que temeis ao Senhor, esperai pela sua misericórdia. E não vos desviei deles, para que não vos suceda cairdes. Vós, os que temeis ao Senhor, crede-o, e não vos faltará a vossa recompensa. Vós que temeis ao Senhor, esperai nele, e para a vossa consolação virá sobre vós a sua misericórdia. Vós, os que temeis ao Senhor, amai-o, e os vossos corações serão alumiados. Olhai, filhos, para quantos homens tem havido nas nações, e saber que nenhum esperou o Senhor que fosse confundido. Saber que nenhum que esperou no Senhor que fosse confundido. Tem hora que dá umas confusãozinha, né? A coragem. Pois que o homem permaneceu até agora em seus mandamentos, ele foi desamparado? Ou quem o invocou foi por ele desprezado? Quem o invocou com o coração. Porque Deus é pio e misericordioso, ele perdoará os pecados no dia da tribulação, pois é o protetor de todos os que buscam a verdade. Ai do coração dobre, dos lábios corrompidos, das mãos que obram mal e do pecador que anda sobre a terra por dois caminhos.
Ai dos dissolutos de coração que não se fiam de Deus e que por isso não serão dele protegidos. Ai dos que perderam o sofrimento e que deixaram os caminhos retos e se extraviaram pelas veredas corrompidas. E que farão eles quando o Senhor começar a examinar todas as coisas? Os que temem ao Senhor não serão incrédulos à sua palavra. Os que o amam conservarão o seu caminho. Os que temem ao Senhor inquirirão o que lhe é agradável. E os que amam serão cheios da sua lei. Os que temem ao Senhor prepararão seus corações e santificarão suas almas da presença. Os que temem ao Senhor guardarão seus mandamentos e terão paciência, até que ele lance os olhos sobre eles, dizendo: se nós não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Porque segundo é elevada a sua grandeza, assim também como ele é e será a sua misericórdia. Os filhos da sabedoria são uma congregação de justos, e a nação deles toda é obediência e amor. Ouvi, filhos, os avisos do vosso pai, e segui-os de sorte que sejais salvos, porque Deus honrou ao pai nos filhos. Porque, olha, perdão, eu vou voltar isso aqui, pra gente ler, eu vou ler a partir do penúltimo e último versículo, porque depois é o capítulo 3. Não sei se eu comecei ele aqui, comecei direto, perdão. Porque segundo é elevada a sua grandeza, assim também com ele será a sua misericórdia. Obrigações dos filhos, capítulo 3. Os filhos da sabedoria são uma congregação de justos, e a nação deles toda é obediência e amor. É porque, às vezes, o meu cérebro se acostuma a ler direto, sem citar, que eu tô mudando o capítulo, que eu não tô muito acostumada ainda a ler para mais pessoas. Então, né? Ouvi, filhos, os avisos do vosso pai, e segui-os de sorte que sejais salvos, porque Deus honrou ao pai nos filhos, e punidos pela autoridade da mãe, sobre eles mesmos afirmou. O que ama a Deus O que ama a Deus alcançará pelas suas orações o perdão de seus pecados e se absterá de tornar a cair neles, e será atendido na oração de todos os dias. E assim como obra o que ajunta um tesouro, assim também se porta o que honra sua mãe. O que honra seu pai achará sua alegria nos seus filhos e será atendido no dia da sua oração. O que honra seu pai viverá uma vida mais dilatada, e o sangue que lhe obedece dará refrigério à sua mãe. O que teme o Senhor honra a seus pais e servirá como seus senhores aos que geraram. Honra teu pai em ações e palavras e em toda sorte de paciência, para que venha sobre ti bênção lançada por ele e em sua bênção permaneça contigo até o fim. A bênção do pai fortifica a casa dos filhos, e a maldição da mãe destrói pelos alicerces. Não te glories que na contumeia do teu pai, porque não é glória para ti a sua confusão, pois a glória do homem provém da honra de seu pai, e o desdoiro do filho é um pai sem honra. Filho, ampara a velhice de seu pai, não lhes des pesares em sua vida, e se lhes forem faltando as forças, suporta e não os despreze por poderes mais do que ele, porque a caridade que tu tiveres usado com teu pai não ficará posta em que esquecimento. Pois já quanto às faltas de tua mãe, pelas que tu tiveres sofrido, lhe será dada a recompensa. E no esteito dessa justiça será identificada a tua casa. No dia da tribulação verá lembrança de ti, e os teus pecados se desafiado como um gelo no dia sereno. Quão infame é o que desampara seu pai, quão amaldiçoado é Deus o que exaspera a sua mãe. Filho, leva ao cabo as tuas obras de mansidão e conciliar-te-ás não só a estima, senão também o amor dos homens. Quanto maior és, humilha-te em todas as coisas e acharás graças diante de Deus. Porque só Deus, o poder de Deus é grande e ele é honrado pelos humildes. Não procure saber coisas mais dificultosas do que as que cabem na tua capacidade e não especules as que são sobre as tuas forças intelectuais. Mas cuida sempre naquelas em que Deus te mandou cuidar e em muitas das suas obras não sejas curioso. Porque não te é necessário ver com teus olhos o que está escondido. Entendi. Quão infame é o que dizem para seu pai quando amaldiçoado... Tá, peraí.
Não procures saber das coisas mais dificultosas do que cabem na tua capacidade. Não especules as que são sobre as tuas forças intelectuais, mas cuida sempre daquelas em que Deus te mandou cuidar em muitas obras que não sejas curioso. Porque te não é necessário ver com os olhos o que está escondido. Não te apliques a esquadrinhar com muita atenção coisas escusadas, e não examines com curiosidade as diversas obras de Deus, porque muitas coisas em grande número te têm sido patenteadas e que excedem o entendimento dos homens. Também há muitos esganou a sua suspeita, na vaidade entreteve a ela os seus sentidos. Coração duro será oprimido de males no fim da vida, e o que ama o perigo perecerá nele. O coração que anda por dois caminhos não será bem sucedido, e o depravado de coração neles achará o seu tropeço. O coração rebelde será oprimido de dores, e o pecador se ajuntará a pecados sobre os pecados. A assembleia sobre os soberbos não terá cura, porque o tronco do pecado se arraigará neles e não se conhecerá. O coração do sábio se descobre na sabedoria, e o bom ouvido com toda cobiça ouvirá a sabedoria. O coração do sábio inteligente abster-se-á dos pecados, que será bem sucedido nas obras de justiça. A água apaga o fogo ardente, a esmola resiste aos pecados. Deus é o que põe os olhos naquele que faz mais bem. Lembra-se para o futuro, no tempo da sua queda achará rimo. Piedade com os infelizes, capítulo 4. Filho, não defraudes a escola do pobre, não apartes dele os teus olhos, não desprezes a alma esfaimada, e não exasperes o pobre a sua necessidade. Não afliges o coração do pobre, não desfiras dar o que está em angústia, não rejeites a repetição do atribulado, e não voltes a sua cara ao pobre. Não apartes os teus olhos do necessitado por causa da ira, e não dês ocasião aos que te pedem te amaldiçoar por detrás, porque será atendida a deprecação do que te amaldiçoa na amargura da sua alma, e atendê-lo-á aquele que o criou. Fazer-te afável ao ajuntamento dos pobres. Humilha tua alma diante dos anciãos, e abaixa tua cabeça diante dos grandes. Aplica o teu ouvido ao pobre sem ar tristonho, e paga-lhe a tua dívida. Responde-lhe pacificamente com brandura. Libra a mão do soberbo ao que padece injúria, e não leve isto com amargura em tua alma. No lugar, sê piedoso para com os órfãos como o pai, e fazes de marido para com a mãe deles. Serás tu como um filho obedientes do Altíssimo, e ele compadecerá de ti mais do que uma mãe. Vantagens da sabedoria, prudência e amizade, unidade 2. Amor à sabedoria. A sabedoria inspira a vida dos seus filhos e toma debaixo da sua proteção os que a buscam, e irá diante deles o caminho da justiça. E o que ama, ama a vida, e os que velaram para achar gozarão do seu prazer. Aqueles que possuírem terão a vida por herança, e onde ela entrar, Deus abençoará tudo. O que a servem serão obedientes ao santo, e Deus ama os que o amam. Ama aos que a amam. Aquele que a ouve julgará as nações, e o que olha para ela permanecerá seguro. Se ele tiver confiança nela, herdá-la-á, e ficarão seus filhos confirmados, porque ela na tentação anda com ele, e escolhe entre os primeiros. Ela induzirá sobre ele o amor e o medo e a tentativa, o exercitará nas penas, de que suas instruções andam em acompanhadas, até que prove em seus pensamentos e se fie da sua alma. Ela o porá firme, se encaminhará direitamente a ele e o encherá de alegria. E ele descobrirá seus segredos e meterá nele um tesouro de ciência, de inteligência e justiça. Porém, se ele se extraviar, ele deixará o entregar nas mãos do seu inimigo. Prudência e justiça. Filho, aproveita o tempo e guarda-te do mal. Não te envergonhes de dizer a verdade, quando se trata da tua alma. Porque há uma confusão que faz cair no pecado, e a outra que faz consigo glória e graça. Não faças acepção de pessoas contra a tua salvação, nem te deixes levar para mentira à custa da tua alma. Não respeites o teu próximo não respeites o teu próximo na sua queda, e não retenhas a palavra quando ela pode ser saudável.
Não escondas a tua sabedoria na sua beleza, porque a sabedoria dá-se a conhecer pela língua, e o bom senso e a ciência e a doutrina mostram-se na palavra do homem cordato, e a sua firmeza consiste nas obras de justiça. Não contradiga de modo algum a palavra da verdade, confunde-te da mentira em que tenhas caído por ignorância. Não te vergonhes de confessar os teus pecados, mas não te sujeites a todo homem para los descobrir. Não resistas cara a cara a um homem poderoso e não forcejes contra a corrente do rio. Toma a defesa da justiça para salvares a tua alma e peleja até a morte pela justiça. E Deus, pondo-se da tua parte, derrotará os teus inimigos. Não sejas precipitado na tua língua, ao mesmo tempo inútil, remisso das tuas obras. Não seja como um leão na tua casa, fazendo a terrível dos teus domésticos e oprimindo aos que estão te sujeitos. A tua mão não esteja aberta para receber e fechada para dar. Falsa segurança, capítulo 5. Não te fies nas riquezas iníquas e não digas: eu tenho bastante de que viver, porque de nada te aproveitará isso no dia da vingança e da escuridade. Não te deixes ir na tua fortaleza após maus desejos do teu coração. E não digas: que poder não tem sido meu? Ou quem poderá sujeitar-me a dar-lhe conta das minhas ações? Porque Deus certamente se vingará delas. Não digas: eu pequei, e que mal veio daí? Porque o Altíssimo, ainda que sofrido, é justiceiro. Não esteja sem temor da ofensa que foi remetida, e não ajuntes pecados sobre os pecados. E não digas: a misericórdia do Senhor é grande, ele se compadecerá da multidão dos meus pecados. Porque a misericórdia e a ira estão na sua ausência, muito perto uma da outra. E ele olha para os pecadores na sua ira. Não tardes em te converter ao Senhor, e não o definas dia em dia. Porque virá de improviso a sua ira, no tempo da vingança te perderá. Não te embaraçes pelas riquezas injustas, porque elas não aproveitarão no dia da escuridade da vingança. Moderação da língua. Essa é pra mim. Só um minutinho, vou tomar um cafezinho e dar uma acordada. Vamos lá. Não te voltes a todo vento e não andes por todos os caminhos, porque assim é que todo pecador se dá a conhecer pela duplicidade da sua língua. Se firme no caminho do Senhor e na verdade dos teus sentimentos, na tua ciência e palavra da paz, justiça e que te acompanhe sempre. Se manso para ouvir a palavra de modo que a entendas. Se manso para ouvir a palavra de modo que a entendas. E profiras com sabedoria uma resposta verdadeira. Se tens inteligência, responde ao teu próximo. Se não, põe a tua mão sobre a tua boca, para que não suceda seres apanhado numa palavra indiscreta e caíres em confusão. A honra e a glória acompanham os discursos do homem sensato, mas a língua do imprudente é a sua ruína. Foge de passares por mexeriqueiro, e não te venha a tua língua ser um laço e um motivo de confusão. Porque sobre o ladrão está a confusão e o arrependimento, mas sobre o que fala por língua dobre cai uma nota péssima de infâmia. O mexeriqueiro adquire ódio, inimizade e afronta. Faz igualmente justiça aos pequenos e aos grandes. Capítulo 6. Não te faças de amigo, inimigo do teu próximo, porque o mal terá por sorte, impropere a tua contumeia, como todo pecador invejoso de duas línguas. Não te eleves como um touro no pensamento do teu coração, por não suceder que fique a tua força enervada pela tua estultícia, e que ela consuma as tuas folhas e perca os teus frutos, e que tu venhas a ficar como uma árvore seca no deserto, porque a alma maligna perderá ao que a tem. Peraí. E que ela consuma as tuas folhas e perca teus frutos, e que tu venhas a ficar como uma árvore seca no deserto, porque a alma maligna perderá o que a tem, e o faz ser o gosto dos seus inimigos, e o conduzirá à sorte dos ímpios. A verdadeira amizade. A palavra doce multiplica os amigos e mitiga os inimigos, e a língua discreta no homem bom produz abundantes frutos. Sejam muitos os amigos com que tu vivas em paz, e seja teu conselheiro dentre 1000. Se queres ter um amigo, torna-o depois de o teres provado, e não te fies logo dele. Porque tal amigo há que não é, senão enquanto nisso acha sua conveniência, e ele deixará de ser no dia da tribulação. Tal amigo
e tal amigo há que se muda em inimigo, e tal que se descobrirá o seu ódio e as suas rixas e injúrias. E tal amigo há que só é para a mesa e que não será no dia da tribulação. Se o teu amigo preservar firme, será para ti como um igual, e nas tuas coisas domésticas obrará com confiança. Ele se humilhar diante de ti e se esconder da tua presença, terá uma amizade boa e sincera. Separa-te dos teus amigos, separa-te dos teus inimigos e está alerta com os teus amigos. O amigo fiel é uma forte proteção, e quem o achou, achou um tesouro. Nada se pode comparar com um amigo fiel e o ouro e a prata não merecem ser postos em balança com a sinceridade da sua fé. O amigo fiel é um medicamento de vida e de imortalidade. E os que temem o Senhor acharão tal amigo. O que teme a Deus terá igualmente boa amizade, porque ele será conforme o seu amigo. Unidade 3. Vantagens da sabedoria, regras de conduta e a confiança em Deus. Para aprender a sabedoria. Versículo 18. Filho, desde a tua mocidade procura ser instruído e adquirirás uma sabedoria que te dure até a velhice. Chega a tua sabedoria com o que lavra, semeia e espera em paz pelos seus excelentes frutos, porque na sua aquisição trabalharás pouco, mas depressa comerás dos teus frutos. Sei se voltou um pouquinho aqui. Chega-te a sabedoria como o que lavra e semeia e espera a paz pelos seus excelentes frutos, porque na sua aquisição trabalharás pouco, mas depressa comerás dos teus frutos. Quão excessivamente áspera é a sabedoria para as pessoas indisciplinadas, e não permanecerá nela o insensato. E para ser o teu respeito como as pedras do grande peso, que te servem provar da força dos homens, e não tardarão em se descarregarem delas. Porque a sabedoria que faz o homem é inteligente, segundo o nome que tem, e ela não é descoberta de muitos, mas naqueles quem é descoberta dura firme até os levar à presença de Deus. Ouve, filho, toma o conselho de entendimento, e não rejeites o meu conselho. Metes os teus pés nos teus grilhões e o teu pescoço nas suas cadeias. Submete ao teu tombo. Submete o teu ombro e leva às costas, e não enjoes nas suas prisões, com as suas prisões. Chega-te para ela de todo o teu coração e guarda os seus caminhos com todas as suas forças. Busca-a pelo rastro e ela será manifesta. E já tendo abraçado com ela, não a deixes. Porque nela acharás tu no fim do teu descanso, ela se converterá para ti em gosto. Seus erros serão para ti uma proteção eficaz e um firme apoio, e as suas candeias uma estola de glória. Porque firme está a beleza da vida, e os teus vínculos são uma ligadura saudável. Tu te vestirás dela como uma estola de glória, e a porás sobre ti como uma coroa de júbilo. Filho, se tu me deres atenção, aprenderás, e se aplicares o teu espírito serás sábio. Se aplicares o teu ouvido, receberás doutrina, e se fores amigos de ouvir, serás sábio. Acha-te na assembléia dos velhos sábios e une-te de coração à tua sabedoria, a fim de poderes ouvir o que eles te disserem de Deus. E não te escapem os provérbios de louvor. Se vires um homem sensato, madruga para ir ter com ele, gastem os teus pés os degraus da sua porta. Tem todo o teu pensamento nos preceitos de Deus, e ser muito assíduo nos seus mandamentos. Ele mesmo te dará o coração e te será dado o desejo de sabedoria. Para evitar a presunção, não faças o mal, e o mal te não aprenderá. Retira-te do iníquo, e os males se apartarão de ti. Filho, não semeis os males das veredas da justiça, e não os cegarás 7 vezes em dobros. Não peças ao Senhor que te dê cargo de conduzir outros, nem ao rei que te dê uma cadeira de honra. Não te justifique diante de Deus, porque ele é quem conhece o fundo do coração, e não afetes para ser sábio diante do rei.
Não pretendas ser juiz se não tens valor para romperes com esforço por entre as iniquidades, para que não temas acaso a face do poderoso e ponhas em tropeço a tua equidade. Não peques contra a multidão da tua cidade, nem te metas entre a chusma do povo, nem apertes 2 vezes o nó do pecado, porque nem ainda um só tu cometeras, ficarás impunido. Não sejas pulsânime no teu ânimo, não te desprezes fazer oração e dar esmola. Não digas, Deus porá os olhos na multidão das minhas dádivas e oferecendo-as ao Deus Altíssimo. Ele receberá as minhas ofertas. Não escarneça do homem, posto na amargura da sua alma, porque Deus, que tudo vê, é quem humilha e exalta. Não lavres a mentira contra o teu irmão, nem tampouco faças o mesmo contra o teu amigo. Não queiras mentir toda mentira, porque a continuação dela não é boa. Não sejas verboso na assembléia dos anciãos, e não repitas a palavra na tua rogativa. Não aborreça as obras laboriosas, e nem o trabalho de cultivar o campo que foi criado pelo Altíssimo. Não te enumeres entre a turba das pessoas indisciplinadas. Lembra-te da ira, porque não tardará. Humilha profundamente teu espírito, porque a vingança da carne do ímpio será o fogo e o bicho. Ai. Bondade e atenção. Não quebres a fé que deves ao teu amigo e que difere dar-te dinheiro, nem desprezes pelo outro ao teu irmão muito amado. Não te apartes da mulher sisuda e virtuosa que te coube por sorte no temor do Senhor, porque a graça da sua misericórdia é mais preciosa do que o ouro. Não trates mal ao servo que trabalha com fidelidade, nem ao mercenário que tudo há de servir. O servo sensato seja querido de ti como a tua alma, não lhe negues a liberdade que ele merece, não deixes cair em pobreza. Tem gados? Cuida deles, e se eles estão úteis, fiquem sempre contigo. Tem filhos? Ensina-os o bem, e costuma-os a sujeição desde a sua meninice. Tem filhas? Conserva a pureza de seus corpos e não mostres para elas o teu rosto risonho. Casa a tua filha e terás feito um grande negócio, e dá a um homem de bom senso. Se tens mulher, que seja segundo o teu coração, não a largues. E não te entregues a que é odiosa de todo o teu coração. Honra teu pai, não te esqueças dos gemidos de tua mãe. Lembra-te que não terias nascido se não for a tua intervenção, e faze por eles em recompensa aquilo que mesmo eles fizeram por ti. Aquilo mesmo que eles fizeram por ti. Respeito para com Deus. Teme ao Senhor com toda a tua alma e venera os teus sacerdotes. Ama com todas as tuas forças ao que te criou. Não desampares os seus ministros. Honra a Deus toda a tua alma e reverencia os sacerdotes e purifica pelo trabalho das tuas mãos. Dá-lhes a sua parte das primícias e das vítimas a expiação, como te será mandado. Purifica-te das tuas negligências com poucos. Oferecerás ao Senhor as espadas das vítimas e o sacrifício da santificação e as primícias das coisas santas. Os pobres. E abre a tua mão para o pobre, a fim que o teu sacrifício de expiação e a tua oferta seja de todo perfeita. A liberdade é agradável a todo vivente, e não impeças que ela se estenda aos mortos. Não faltes a consolar os que acham em pranto, e anda com os que choram. Não seja preguiçoso em visitar os enfermos, porque assim é que tu fortificarás na caridade. Todas as tuas obras lembra-te os teus nervosismos e jamais pecarás. Circunspecção, capítulo 8. Não te litigues com o homem poderoso, para que não suceda cair-lhes nas mãos. Não contendas o homem rico, para que não suceda armar-te dele alguma demanda, porque o ouro e a prata têm perdido a muitos, e até o coração dos reis se estende e faz trocar. Não disputes o homem muito falador, e não meterás mais lenha no seu fogo. Não disputes com o homem muito falador, e não meterás mais lenha no seu fogo.
Não tenhas comércio com o homem mal instruído, para os que não suceda falar mal da tua geração. Não desprezes o homem que se retira do pecado e não lhe improperes. Lembra-te que todos nós estamos debaixo da correção. Não desprezes o homem na sua velhice, porque os que envelhecem foram como nós. Não te alegres com a morte do teu inimigo, sabendo que todos nós morremos e que não queremos vir a ser motivo de gosto. Não desprezes os que contraem os velhos sábios e costuma-te aprender os teus provérbios, porque deles aprenderás a tua sabedoria, e a doutrina da inteligência e a arte de servir os grandes de um modo irrepreensível. Não te passe por alto os que contam os anciãos. Não te passe por alto o que contam os anciãos, porque eles o aprenderam de seus pais, porque deles aprenderás tua inteligência e dar resposta no tempo em que é necessária. Pessoas perigosas. Não acendas os carvões dos pecadores, arguindo-os, e não seja abrasado, mas chama do fogo dos teus pecados. Não resista às cara a cara com o homem insolente, para que não suceda que ele disponha a armar laços a tuas palavras. Não emprestes dinheiro a um homem mais poderoso do que tu, porque se lhe o emprestares, tem-no perdido. Não fiques por fiador mais do que podem as tuas forças, porque se o ficares, põe-te logo em cuidado com quem já está obrigado a satisfazer. Não há razões em abono do juiz, porque ele pronuncia segundo o que é justo. Não te ponhas a caminho com o homem atrevido, para que não suceda que ele faça recair por ti seus males. Porque ele anda segundo a tua vontade, e tu perecerás com ele para a sua loucura. Não tenhas rixas com o homem colérico, e com o atrevido não vás a um lugar solitário, porque ele nenhum caso faz de derramar sangue, e como tens de valha, ele fará em migalhas. Como não tens quem te valha, ele te fará em migalhas. Não deliberes sobre os teus negócios com gente fátua, porque eles não poderão amar, senão o que lhe apraz. Não trate segredo algum com pessoa estranha, porque não sabes o que ela dará de si algum dia. Não manifestes o teu coração a todo homem, para que não suceda que te corresponda com uma falsa amizade e que depois digam mal de ti. Atitude com respeito às mulheres, capítulo 9. Eu quero até ver esse. Não seja cioso da mulher do teu seio, para que não descubra contra ti a malícia da tua má doutrina. Não dês à mulher poder sobre a tua alma, para que se não levante contra a tua autoridade e fiques envergonhado. Não olhes para a mulher de muitos quereres, para que não sucedas caíres nos seus laços. Não sejas frequente em te achar a mulher bailadeira, nem a ouças, para que não sucedas pereceres à força dos teus encantos. Não detenhas os teus olhos em ver a donzela, para que ela não suceda que a beleza seja ocasião de queda. Não entregues de modo algum a tua alma às mulheres prostitutas, para que não te deites a perder de ti a tua herança. Não lances os olhos por toda parte, pelas ruas da cidade, nem andes vagueando pelas suas praças. Aparta os teus olhos da mulher enfeitada e não olhes com curiosidade para a formosura alheia. Por causa da formosura da mulher pereceram muitos, porque daí é que se acende a concupiscência como fogo. Toda mulher que é prostituta será pisada como esterco em um caminho. Muitos, tendo admirado a formosura da mulher alheia, se fizeram réprobos, porque a sua conversação se ateia como fogo. Não te assentes jamais com mulher alheia, nem te recostes como ela sobre o cotovelo, e não te disputes com ela bebendo vinho, para que não suceda que o teu coração se converta para ela, e com o teu sangue caias em perdição. Relações sociais. Não deixes o amigo antigo, porque o novo não será semelhante a ele. O novo é um vinho novo, ele se fará velho e tu regalar-te-ás de o beber. Não invejes a glória e nem as riquezas do pecador, porque não sabes qual haja de ser a sua ruína. Não proves a violência dos injustos, sabendo que até a sepultura não agradará o ímpio. Põe-te longe daquele homem que tem poder de mandar matar, e assim ficarás em estado de não temer a morte. E se te chegares a ele, vê não cometas algum mal de onde possa resultar-te tirar ele a vida. Sabe que comunicas com a morte, porque tu caminharás nos meios dos laços e andarás sobre as armas de homens ressentidos. Segundo as tuas forças, acautela-te o teu próximo e trata-te com os sábios prudentes. Os teus convidados sejam os homens justos e no temor de Deus esteja posto o motivo da tua glória. No teu sentido, se forge o pensamento de Deus, e toda a tua conversação consista nos preceitos do Altíssimo.
As obras serão louvadas pela industriosa mão dos seus artífices, e os príncipes dos povos pela sabedoria de seus discursos, e as palavras dos velhos pelo siso com que são proferidas. É terrível na sua cidade o homem liguarás, e o temerário nas suas palavras será aborrecido. Sabedoria das autoridades, capítulo 10. O juiz fará justiça ao seu povo, e o governo do homem sensato está estável. Qual é o juiz do povo? Tais são também meus ministros. E qual é o governador da cidade? Tais são do mesmo modo que os seus habitantes. O rei de pouco juízo perderá o seu povo. As cidades povoar-se-ão pelo bom senso dos que a governam. O poder soberano sobre uma terra está na mão de Deus. Ele é o que a seu tempo suscitará um príncipe para governar utilmente. A prosperidade do homem está na mão de Deus. Ele é o que porá sobre a mesa do doutor a lei dos sinais de honra que lhe são próprios. Orgulho e avareza. Esquece-te de todas as injúrias que recebeste do teu próximo e não te faças nada por via de violência. A soberba é aborrecível a Deus e aos homens, e toda a iniquidade das nações é execrável. Um reino é transferido de uma nação a outra por causa das injustiças e das violências e dos ultrajes e de diferentes enganos. Não há coisa mais detestável do que o avarento, porque se ensoberbece a terra e a cinza, não há coisa mais justa do que amar o dinheiro, mais injusta do que amar o dinheiro, porque um tal homem vende até a sua mesma alma, pois ele se despojou em sua vida das próprias entranhas. A vida de todo potentado é breve. A doença polograda fatiga o médico. O médico atalha a doença de pouca dura. Assim também é hoje rei e amanhã morrerá. Porque o homem, quando morrer, terá por herança as serpentes e as cevadinhas e os bichos. O princípio da soberba do homem é apostador de Deus, porque o seu coração se apartou daquele que o criou. Porquanto, o princípio de todo pecado é a soberba. Aquele que se der a ela será cheio de maldições. A ela para o fim meterá na ruína. Por isso é que o Senhor cobriu os opróbrios e os congregos dos maus e os destruiu para sempre. Deus destruiu os tronos dos príncipes soberbos e em seu lugar se fez que assentassem neles os que eram mansos. Deus fez secar as raízes das nações soberbas e plantou dentre eles as mesmas nações que eram humildes. O Senhor destruiu as terras das nações e as arruinou até os alicerces. Ele secou entre as mesmas nações os seus habitadores e os destruiu. Fez apagar acima da terra a sua memória. Deus aboliu a memória dos soberbos e conservou a todos de coração. A soberba não foi criada com os homens e nem a ira a raça das mulheres. Felicidade dos que temem a Deus. Aquela descendência de homens que temem a Deus será tratada com honra, porém aquela outra linhagem que não faz caso dos mandamentos do Senhor será desonrada. Entre os irmãos, os que os governam é distinguido na honra, e os que temem ao Senhor andarão nas meninas dos seus olhos. A glória dos ricos, dos pobres, dos nobres, é o temor de Deus. Não queiras desprezar o homem justo, ainda que pobre, não engrandecerá o homem o pecador que rico. O grande, o juiz e o poderoso está na honra, mas nenhum é tão grande como aquele que teme a Deus. Os homens livres sujeitar-se-ão a um servo que tem juízo, e o varão prudente, bem ensinado, não murmurará quando for repreendido. Mas o ignorante não será honrado. Não queiras elevar-te quando houveres de fazer a tua obra, e não te deixes possuir de preguiça no tempo do aperto. O que trabalha e que em tudo tem abundância, vale mais do que o jactancioso e necessitado de pão. Filho, conserva tua alma na mansidão e dá-lhe honra, segundo o seu merecimento. Quem justificará ao que peca contra tua alma? E quem honrará o que desonra sua alma? O pobre acha sua glória por meio dos seus costumes e do seu temor, e é o homem que é honrado por causa das suas riquezas. Ora, o que é glorificado na pobreza, quanto mais seria nas riquezas, mas o que acha na sua glória nas riquezas, tema a pobreza. Juízos temerários. Capítulo 11. A sabedoria daquele que é de baixa condição sublimará em honras e o fará assentar no meio dos grandes. Não louves ao varão pela sua gentileza, nem desprezes ao homem pelo seu exterior. Pequena é a abelha entre os animais voláteis, e com tudo isso logra o seu fruturo a primazia da doçura. Não te pavoneis jamais no vestido, nem te desvaneças no dia da tua honra. Porque é só as obras do Altíssimo, e suas obras, e não de outrem, são admiráveis e gloriosas e escondidas e incógnitas. Muitos tiranos se assentaram no trono e no outro, de quem, tal se não pensava, levou o diadema. Muitos príncipes poderosos foram com grande violência oprimidos, e os que estavam ufanos vieram entregues nas mãos de outros. Não vituperes ninguém antes de te haveres informado, e quando não já tiveres perguntado, repreende-o com equidade. Sem que primeiro ouças, não respondas a palavra, e no meio dos discursos não te metas a falar. Não
Não dispute sobre as coisas que nada têm contigo e não te assentes no juízo dos pecadores. Moderação. Filhos, não tenhas empregadas as tuas diligências em muitos negócios, e se forem ricos, de culpa não estarás isento. Porque se tu seguires a enchente deles, não poderá abrangê-los. E se aos mesmos, dando evasão, fores por diante, não escaparás de sempre carregar sobre ti o seu peso. Há homem que trabalha e se dá pressa e se atormenta sem piedade, mas nem por isso terá maior abundância de bens. Há homem outrossim negligente que necessita de restauração, mas falta de vigor e abundante de pobreza. E o olho de Deus pôs a sua vista benignamente sobre ele, o levantou da sua humilhação e exaltou a sua cabeça, e maravilhando-se dele, muitos glorificaram a Deus. Deus, a origem de todas as coisas. Os bens e os males, a vida e a morte, a pobreza e as riquezas, tudo isso vem de Deus. Em Deus é também que se acham a sabedoria, o regulamento da vida, a ciência da lei. A caridade e os caminhos de boas obras, nele mesmo têm sua origem. O erro e as trevas foram criados como pecadores, e o que se regozijam com os males que cometem, no mal envelhecem. O dom de Deus permanece firme nos justos, e o progresso que ele faz terminar-se-á numa eterna felicidade. Há quem enriquece vivendo com parcimônia, e toda a parte do seu galardão consiste em poder dizer: eu achei meio de me pôr em descanso, e agora comerei só dos meus bens. E não sabe que tempo passará e se avizinha a morte, e que deixará tudo aos outros e morrerá, sob o olhar de Deus. Persiste no teu pacto, e sobre ele seja a tua conservação, e envelhece em praticar que foi-te mandado. Não te detenhas nas obras dos pecadores, mas confia em Deus e conserva-te firme no teu lugar, porque a Deus é fácil enriquecer de repente ao pobre. A bênção de Deus se apressa a recompensar o justo, e numa rápida hora faz crescer e frutificar. Não digas: o que tenho eu já que fazer? Que bens poderei esperar daqui em diante? E não digas também: a mim basta-me o que tenho, e que mal posso eu temer que me suceda para o futuro? No dia dos bens não te esqueça dos males, e no dia dos males não te esqueça dos bens, porque é fácil a Deus retribuir a cada um no dia da morte segundo seus caminhos. O mal presente se faz esquecer os maiores prazeres, e na morte do homem se são descobertas as suas obras. Não louves o homem algum antes da morte, porque o varão conhece pelos filhos que deixa. Desconfiança com estranhos. Não introduza em tua casa a todo homem, porque são muitas as traições do doloso. Porquanto assim como as entranhas do que nelas tem fétido arrotam o seu mau cheiro, e assim como a perdiz é metida na gaiola, e como a corça vem a cair no laço, assim é também o coração dos soberbos. Do mesmo modo, aquele que está como de uma atalaia, vendo a queda de seu próximo. Porque ele arma ciladas convertendo o bem em mal e porá mácula nas coisas mais puras. Por uma só faísca se ateia com grande aumento o fogo, e por um doloso se aumenta o sangue. E o homem pecador arma traições para o derramar. Guarda-te de todo homem pestífero, pois está forjando males, para que não suceda que faça cair sobre ti sempre alguma infâmia. Dá entrada em tua casa ao estrangeiro, e ele exercitará tal reboliço que te arruíne e te lançará fora da tua própria morada. Espero que esteja compreendido, Aline. Discernir a quem fazer o bem. Capítulo 12. Isso é importante. Se fizeres bem, sabes a quem o fazes, e o bem que fizeres agradará muito. Faze bem ao justo e acharás uma grande recompensa, porque ainda quando ele não a recebas, vir-te-á certamente da mão do Senhor. Porque não tem que esperar ser bem-sucedido aquele que está aplicado a fazer o mal, e quem não dá esmolas, porque tanto aborrece o Altíssimo aos pecadores como não usa da misericórdia dos pertinentes. Dá ao compassivo e não protejas ao pecador, porque aos ímpios e aos pecadores dará castigo, guardando-os para o dia da vingança. Dá o que é bom e não temereis e não remedeis o pecador. Faze bem ao humilde e não des ao ímpio. Impede que se lhe dê pão, a fim de não fazer com ele mais poderoso do que tu. Porque em todos os bens, quaisquer que forem os que tu lhe fizeres, achará dobrados males. Porquanto o Altíssimo aborrece também vingança aos pecadores, e corresponderá aos ímpios com a sua vingança. Guarda-te dos inimigos. O amigo não se reconhecerá nas prosperidades, e o inimigo não ficará encoberto nas adversidades.
Quando o homem é feliz, estão tristes os seus inimigos, e quando ele é desgraçado, conhece-se quem é seu amigo. Não te fies jamais no teu inimigo, porque sempre cria azevre, com o vaso de cobre a sua malícia. Como o vaso de cobre, a sua malícia. E se ele, todo humilhado, vier cabisbaixo, põe-te alerta e guarda-te nele. Guarda-te dele. Não te ponhas ao pé de ti, nem te assente à tua direita, para que não suceda que, voltando para o teu lugar, pretenda a tua cadeira. Conheça, enfim, as minhas palavras e seja estimulado em consequência dos meus discursos. Como se compadecerá do encantador ferido da serpente todos os que se chegam às feras? Pois assim, ninguém terá compaixão daquele que acompanha o homem iníquo e se acha envolto em seus pecados. Uma hora permanecerá contigo, mas se fores em decadência, não terá perseverança. O inimigo tem os seus lábios a doçura, mas o seu coração arma laços para te fazer cair na cova. O inimigo tem lágrimas nos seus olhos, mas se achar ocasião, não se fartará de sangue. Se vierem sobre ti algumas calamidades, ali o acharás primeiro que nenhum outro. O inimigo tem as lágrimas nos seus olhos, e fingindo que te socorre, ele procurará te fazer cair. Ele moverá tua cabeça, baterá com as mãos, e falando muito entre os dentes, mudará de semblante. Prudência com os poderosos. Capítulo 13. O que tocar o pez ficará contaminado dele, e o que tiver comércios com o soberbo se vestirá de soberba. Tomará sobre si uma pesada carga, que tem comunicação com o outro mais poderoso que ele. E não entres em sociedade com o que é mais rico que tu. Que fruto tirará do seu comércio uma panela junto do caldeirão? Porque quando esses vasos derem um no outro, ela se quebrará. O rico fez uma injustiça e bramará. O pobre, porém, tendo sido maltratado, se calará. Se lhes deres com largueza, ele te admitirá a sua amizade. Mas se não tiveres que lhe dar, ele te deixará. Se tens, para conveniência contigo, e escorchar-se-á-te dele, nenhuma pena terá de ti. Se tu lhe fores necessários, ele enganará e sorrindo te dará boa esperança, falando-te com boas palavras e te dirá: necessitas de alguma coisa? E confundir-te-á com as suas cobertas, até que o esgote com 2 ou 3 jantares. E por último zombará de ti, e vendo-te, ao depois te abandonará e moverá para ti a sua cabeça. Humilha-te diante de Deus e espera que a sua mão obre. Vê, não te humilhes indiscretamente, deixando-te seduzir. E não te humilhes na tua sabedoria, para que não suceda que, sendo humilhado, te deixes seduzir para cometeres uma loucura. Se fores chamado por alguma grande ira, retira-te, porque isso incitará mais a chamar-te. Não olhes e seja importuno, para que ele não desgoste de ti, e não te alongues dele, para que não venhas esquecer-lhe. Não detenhas em conversação como se fosse o seu igual, nem te fies muitas nas palavras, porque ele te tentará, fazendo-te falar muito e sorrindo, perguntar-te-á que tu deves em segredo. Seu coração desapiedado conservará todas as suas palavras, e não te perdoará, nem os maus tratamentos, nem as prisões. Tem cobro em ti, e ouve com atenção o que ele te dizer, pois anda em risco de te perder. Mas ouvindo as tuas palavras, toma-as por um sonho e vigiarás. Ama a Deus em toda a tua vida e invoca pela tua salvação. Incompatibilidade entre o rico e o pobre. Todo animal ama o seu semelhante, assim também todo homem ama o seu próximo. Toda carne se ajunta ao que se assemelha, e todo homem se unirá com o seu semelhante. Se o lobo comunicar alguma vez com o cordeiro, assim o pecador com o justo. Qual a relação de um homem santo com o cão? Ou com a sociedade que tem um homem rico com o pobre? O asno montês é a presa do leão no deserto, assim também os pobres são o pasto dos ricos. E assim como a humildade é a abominação do soberbo, assim também é o pobre a excração do rico. O rico, tendo sido abalado, é sustido pelos seus inimigos, mas o pobre, quando cair, será empurrado até pelos seus conhecidos. Se o rico se engana, tem muitos defensores. Falou com altivez e justificaram-no. Enganou-se o pobre, ainda em cima é arguido. Falou avisadamente e não se lhe dão ouvidos. Falou o rico a todos os que se puseram em silêncio e exaltaram em falso e exaltaram até as nuvens as suas palavras. Falou o pobre, dizem: quem é este? E se puseram um pé em falso, acabaram de derrubar. Boa é a riqueza para o que não tem pecado na sua consciência, e a pobreza é péssima na boca do ímpio.
O coração do homem muda-lhe o rosto, ou para o bem ou para o mal. Dificultosamente e com trabalho acharás um rastro de bom coração e com bom semelhante. Capítulo 14. Bem-aventurado o homem que não caiu pelas palavras da sua boca, que não foi estimulado com a tristeza do delito. Ditoso aquele que não deve tristeza na sua alma e que não descaiu na sua esperança. Inveja e mesquinhez. Os bens são inúteis ao varão cobiçoso e tenaz do dinheiro, e de que serve o outro ao homem invejoso? O que amontoa riquezas, defraudando-se do necessário à própria vida com justiça, ajunta-as para os outros e outrem se regalará com seus bens. Para que outra pessoa será boa, para que outra pessoa será bom aquele que é mau para si e que por isso não chegará a gozar de seus bens? Nada há pior do que aquele si mesmo inveja do que aquele que a si mesmo inveja a sua própria subsistência, e esta mesma disposição é a recompensa da sua malícia. E se fizer bem, só por inadvertência e sem querer é o que faz, e por último descobre a sua malícia. O olho do invejoso é mau, ele vira a sua cara e despreza a sua alma. O olho do cobiçoso é insaciável na parte da iniquidade. Não se fartará enquanto ele, secando-a, não consumir sua alma. O olho maligno estende a vista a coisas más, e não se fartará de pão, mas achar-se-á faminto imposto a tristeza à sua mesa. A morte, o remédio à avareza. Filho, se tens cabedais, fazes com eles bem a ti mesmo e oferece a Deus dignas oblações. Lembra-te que a morte não tarda e que foi intimado o decreto dos infernos, porque é decreto deste mundo o haver infalivelmente de morrer. Faze bem ao teu amigo antes da morte, e estendendo a mão, dá esmola ao pobre segundo as tuas possibilidades. Não defraudes de um bom dia e não deixe de passar uma partezinha do bem que te é concedido. Não é assim que tu has de deixar os outros o fruto das tuas penalidades e dos teus trabalhos para que o repartirem entre si? Dá e toma, e santifica tua alma. Faze obras de justiça antes da tua morte, porque na sepultura não poderás achar alimento. Toda a carne envelhecerá como feno e como a filha que frutifica na verde árvore. Umas folhas nascem, outras caem, e assim a geração de carne e de sangue. Uma fenece, outra nasce. Toda obra corruptível virá, enfim, a perecer, e o seu artífice irá com ela. Toda obra escolhida será justificada, e o que a executa será nela honrado. Vantagens da sabedoria, pecado e castigo. Felicidade do sábio. Bem-aventurado o homem que permanecer na sabedoria e que meditar na sua justiça e pensar com madureza na circunspecção de Deus, que cogita no seu coração os caminhos da sabedoria e que penetra com inteligência os seus segredos, indo atrás dela com quem lhe segue o rasto, se põe de assento nos seus caminhos e que olha pelas suas janelas e que a ouve às suas portas, que repousa junto da sua casa e que pregando a uma estaca nas suas paredes assentar ao lado dela sua pequena cabana, e nesta pequena cabana tiverem os seus bens de descanso para sempre. Ele porá seus filhos debaixo da sua sombra, e ele mesmo ficará assistindo debaixo dos seus ramos. Ele, a sua sombra, será defendido do calor e repousará a tua glória. Capítulo 15. O que teme a Deus fará boas obras, e o que está bem firmado na justiça lançará a mão da sabedoria. Ela lhe sairá ao encontro como uma mãe cheia de honra, e receberá como uma esposa virgem que recebe a seu esposo. Ela o sustentará do pão da vida e de inteligência, e lhe dará de beber a água de sabedoria, que da saúde se firmará, e ele ficará incontrastável. E tê-lo-á da sua mão, e não será confundido. E ela o exaltará entre os seus próximos. Ele lhe abrirá a boca no meio da igreja, e encherá o espírito de sabedoria e da inteligência, e o vestirá de um hábito de glória. Ele entesourará sobre ele o regozijo e a exultação, e lhe dará por uma herança um nome eterno. Os homens insensatos não a alcançarão, mas os homens de bom senso se encontrarão com ela. Os insensatos não a verão, porque ela está longe de ser soberba e do engano. Os homens mentirosos não se lembrarão dela, mas os homens de verdade achar-se-ão com ela e caminharão felizmente até chegarem à vista de Deus. O louvor não tem beleza da boca do pecador, pois que de Deus saiu a sabedoria. Porque o louvor de Deus estará ao lado da sabedoria e abundará na boca do fiel, e dá-lo-á a esta soberano dominador. Deus não é autor de pecado.
Não digas, Deus é a causa de estar longe de mim a sabedoria. Não faças tu, pois o que ele aborrece. E não digas que é o que me pôs fora do caminho, porque não lhe serão necessários os homens ímpios. O Senhor aborrece com toda abominação do erro, e esta não será amável aos que o temem. Deus criou o homem desde o princípio e o deixou na mão do seu conselho. Ele lhe deu mais os seus pensamentos e os seus preceitos. Se tu quiseres observar estes mandamentos e guardar sempre a fidelidade, o que é do agrado de Deus, eles te conservarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Lança tua mão ao que quiseres. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. O que lhe agradar, isso lhe será dado. Porque a sabedoria de Deus é grande, forte no seu poder. Estando vendo a todos sem intermissão. Estando vendo a todos sem intermissão. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele mesmo conhece todas as obras do homem. Ele a ninguém mandou obrar impiamente, a ninguém deu espaço de pecar, porque ele não faz gosto de ter uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Filhos ímpios, não te regozije com os filhos ímpios que se multiplicam. Não te ponhas neles nem ponhas neles a tua complacência, se neles não há temor de Deus. Não te confies na sua vida, nem olhe para os seus trabalhos, porque mais valem temente a Deus do que 1000 filhos ímpios. Mais útil é morrer sem filhos do que deixar filhos ímpios. Mais útil é morrer sem filhos do que deixar filhos ímpios. Por um só homem de juízo será povoada a pátria. Uma tribo de ímpios vai ficar a deserta. Eu ouvi com os meus olhos muitos exemplos desses e com os meus ouvidos ouvi outros ainda maiores. A justiça de Deus. O fogo descender-se-á no congresso dos pecadores e a ira inflamar-se-á na gente incrédula. Não obtiveram perdão dos seus pecados os antigos gigantes, que foram destruídos por confiarem na sua fortaleza. Estrangeiro teve a execração de seus habitantes por causa da sua insolência. Ele não teve compaixão deles, perdendo toda esta nação, o que se eleva com vanglória nos seus pecados. Ele também, da mesma sorte, perdeu 600.000 homens de pé que conspiraram entre si a natureza do seu coração. E se um só fora contumaz, seria grande maravilha se tivesse ficado sem castigo, porque a misericórdia e a ira o é para derramar a sua ira. Os seus castigos igualam a sua misericórdia. Ele julga o homem segundo as suas obras. Não escapará o pecador na sua rapina, e a paciência que usa a misericórdia não tardará a ser recompensada. Toda a ação da misericórdia fará colocar a cada um no seu lugar, segundo o merecimento das suas obras e segundo a prudência com que ele tiver vivido com o peregrino da terra. Deus vê tudo. Eu também. Não o que ele vê, mas eu vejo muita coisa. Não digas, eu me furtarei aos olhos de Deus, e quem se lembrará de mim lá do alto dos céus? Eu não serei conhecido entre um grande povo, pois que coisa é minha alma entre o número e sem número de todas as criaturas? Eis aí que o céu e céu dos céus, o abismo e toda a extensão da terra, e todos que nele se contêm, temerá a sua vista. Os montes igualmente entre os outeiros e os fundados da terra. Quando Deus lhe puser os olhos, todos de tremor serão abalados. E no meio de tudo está insensato o coração do homem. Porém todo o coração é entendido por Deus. E quem é que compreende os seus caminhos e a sua tempestade, que o olho do homem nunca verá? Porque é uma vultíssima exprimir as obras da justiça. Ou quem as poderá suportar? Porquanto os seus decretos estão longe de alguns, e o exame de todas as coisas é na consumação. O imprudente tem pensamentos vãos, e o homem indiscreto e extraviado pensa em loucuras. Deus na criação, deveres do homem para com ele, a obra de Deus na criação. Ouve-me, filha, e aprende a disciplina dos bons sentimentos, e está atento em teu coração minhas palavras. E eu te darei documentos de equidade, manifestar-te-ei os arcanos da sabedoria. E está atento às minhas palavras em teu coração, e já daqui digo com retidão os espíritos, as virtudes, que desde o princípio tem Deus feito reluzir as suas obras, e te declara em verdade a sua ciência. Deus formou com sabedoria desde o princípio as suas obras, e desde a sua mesma criação, distinguiu em partes e as principais delas segundo as suas classes,
Ele adornou para sempre as suas operações, e nem elas têm desfalecido com fome, nem com algum cansaço, e não têm cessado jamais os seus ofícios. Nenhuma só, todas elas porá jamais a outra em aperto. Não sejais incrédulos à palavra do Senhor. Depois disso, olhou Deus para a terra e encheu os seus bens. Assim tem declarado toda a alma vital entre a face da terra, e para a mesma outra vez será a sua tornada. Criação do homem, capítulo 17. Deus criou o homem de terra e o formou segundo a sua imagem. Ele o fez de novo converter depois na mesma terra e o revestiu de força segundo a sua natureza. Ele lhe constituiu o tempo e o número dos seus dias e lhe deu poder sobre tudo que há na terra. Ele o fez ser termido de toda a carne e lhe deu o império sobre os animais e as aves. Ele criou sua mesma abundância com uma ajuda semelhante a ele, deu-lhe discernimento, línguas, olhos, ouvidos e espírito para cogitar. Nos encheu da luz da inteligência. Criou neles a ciência do espírito e encheu de senso os seus corações. Pôs o seu olho sobre os seus corações para lhes fazer as maravilhas das suas obras. Criou neles a ciência do espírito e encheu de senso os seus corações, mostrou-lhes os males e os bens. Pôs o seu olho sobre os seus corações para lhes fazer as maravilhas das suas obras, e isso a fim de que eles com seus louvores engrandecessem a santidade do seu nome, e de que glorificassem por causa das suas maravilhas, de que publicassem a magnificência das obras. Acrescentou-lhe a disciplina, deu-lhes em herança a lei da vida. Fez com eles um pacto eterno e lhes mostrou a sua justiça e os seus juízos. E com seus próprios olhos viram eles a grandeza da sua glória. Seus ouvidos ouviram a majestade da sua voz e lhes disse: guardai-vos de toda iniquidade. E lhes ordenou cada um deles que tivesse cuidado ao seu próximo. Clarividência do divino juiz. Os caminhos dele perante ele estão sempre, não foram nunca escondidos aos seus olhos. Ele estabeleceu a cada nação seu príncipe que a governasse. Mas Israel foi visivelmente a porção que Deus tomou para si. Todas as suas obras apareceram tão claramente diante de Deus como o sol, e os seus olhos se aplicam na intermissão de considerar seus caminhos. A sua aliança não ficou escurecida pela maldade deles, e à vista de Deus foram patentes as suas iniquidades. A esmola do homem é diante do mesmo Deus como um selo. Ele conservará o bem-fazer do homem como a menina do olho, e levantar-se-á depois e lhes dará sua retribuição, conforme o próprio merecimento de cada um, e precipitá-lo-á às partes interiores da terra. Aos penitentes, porém concedeu o caminho da justiça, e confortou os pusilânimes para vencerem a tentação, e lhe destinou a sorte da verdade. Exortação à conversão. Converte ao Senhor e deixa os teus pecados. Faz as tuas deprecações ante a face do Senhor e diminui os tropeços. Torna para o Senhor e apartes da tua injustiça e aborrece no extremo a execração. Conhece as injustiças e os juízos de Deus e persevera na sorte que te foi proposta e na renovação do seu Deus Altíssimo. Vai, incorpora-te na porção do século santo com os vivos e com os que dão louvor ao Senhor Deus. Não te demores no erro dos ímpios e louva a Deus antes da morte. O louvor depois do homem está morto, fornece, tornando-o como um puro nada. Confessá-lo-ás vivendo, vivos são, confessarás e louvas a Deus, e te gloriarás nas suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor e a sua piedade contra todos os que nela se convertem. Porque nos homens não se pode achar tudo, visto que os filhos do homem não são imortais, e que eles põem sua complacência na vaidade da malícia. Que coisa há mais luminosa que o sol? E contudo ele padecerá dos seus delíquios. Ou que coisa é pior do que tudo quando se cogitou a carne e o sangue? E assim esta malignidade será punida. O mesmo sol contempla o poder da elevação do céu, mas os homens todos são mais do que na terra cinza.
Grandeza divina e pequenez do homem. Aquele que vive, capítulo 18. Aquele que vive eternamente criou todas as coisas juntas. Só o Senhor será reconhecido justo, e ele é o rei invencível que subsiste para sempre. Quem é capaz de contar miudamente as suas obras? Porquanto quem investigará as suas maravilhas? E quem declarará o poder da sua grandeza? Ou quem empreenderá a explicar a sua misericórdia? Não há que diminuir nem que acrescentar, nem é possível alcançar as maravilhas de Deus. Quando o homem tiver acabado, então começará. E ele, depois de ser aplicado por muito tempo, o que daí lhe ficará será um profundo espanto, misericórdia divina e fragilidade humana. O que é o homem e para que presta ele? E que bem ou que mal ele pode fazer? O número dos dias do homem, quando muitos, são 100 anos. Estes são reputados como uma gota de água do mar, e assim como é um grão de areia. Do mesmo modo, são poucos os anos no dia da eternidade. Por isso é que o Senhor se mostra paciente com eles e derrama sobre eles a sua misericórdia. Ele viu a presunção do seu coração que é má e conheceu a ruína deles que é perversa. Por isso é que sobre eles derramou as fontes da sua propiciação e lhes mostrou o caminho da equidade. A misericórdia do homem tem por objetivo o seu próximo, mas a misericórdia de Deus estende-se a toda a carne. Ele, cheio que é de comiseração, ensina e castiga os homens como um pastor faz em seu rebanho. Ele compadece daquele que recebe a doutrina da sua misericórdia, do que se dá pressa de submeter aos seus mandamentos. Mansidão para com o próximo. Filho, no bem que fazes a outra não dê motivos de queixa, e em toda a tua dádiva não ocasione tristeza com palavra má. Porventura o orvalho não refrigerará o ardor da alma? Assim também não vales mais a palavra doce do que a dádiva. Acaso não vês que a palavra se remonta sobre um bom dom? Mas outra coisa anda com o homem justificado. O insensato improperará acremente, e o dom indisciplinado fará mirrar os olhos. Conselhos de prudência. Trabalha por adquirir para ti a justiça antes que julgues e aprende antes que fales. Antes da enfermidade, aplica a medicina e pergunta-te a ti mesmo antes do juízo. E diante de Deus achará propiciação. Humilha-te antes de caíres na doença e mostra o teu bom modo de proceder no tempo da enfermidade. Nenhuma coisa te embarace para sempre. Te embarace orar sempre, e não te envergonhes de te justificar até a morte, porque a recompensa de Deus dura para sempre. Prepara tua alma antes da oração e não sejas como o homem que tenta a Deus. Lembra-te da ira e da consumação e do tempo da recompensa de quando Deus voltar o rosto. Lembra-te da pobreza no tempo da abundância e nas necessidades da pobreza no dia das riquezas. Da manhã até a tarde se mudará o tempo, e tudo isso se faz no momento aos olhos. O homem sábio andará com temor em tudo, e nos dias dos delitos se guardará de preguiça. Todo homem astuto conhece a sabedoria e dará louvor ao que a acha. Os homens sisudos nas palavras também obrarão efetivamente com sabedoria e entenderão a verdade e a justiça que derramarão como chuva provérbios e sentenças. Domínio dos próprios desejos. Não te deixes ir atrás das suas concupiscências e aparte da tua própria vontade. Se tu condescenderes com a tua alma no que ela se deseja, ela te fará ser o gosto dos teus inimigos. Não te comprazas de ir às assembleias de grande tumulto, nem ainda às pequenas, porque ali são frequentes os pecados que se cometem. Não te reduzas à pobreza pedindo dinheiro a juro para contribuires com os outros para banquetes, quando tu não tens nada na bolsa, porque assim tirarás com inveja a ti mesmo o meio de viver. Capítulo 19. O vinho e as mulheres. O operário dado ao vinho não enriquecerá, aquele que despreza as coisas pequenas pouco a pouco cairá. O vinho e as mulheres fazem apostar os mesmos sábios e precipitarão em opróbrio os homens sisudos, e aquele que se mistura com as mulheres mal procedidas será malvado. Chegará a ser um passo de podridão dos bichos e ficará sendo proposto por um grande escarmento, e será tirado o número da sua alma. Silêncio vale ouro. Aquele que crê de leve é leviano de coração e ficará menoscabado. E o que peca contra a sua alma não será tido em conta. Aquele que folga com a iniquidade será vituperado, e ao que aborrece a correção se abreviará a vida. O que aborrece a louquidade extingue a malícia. Aquele que pega contra a tua alma arrepender-se-á de o ter feito. E aquele que põe a sua alegria na malícia será desonrado. Não repitas a palavra má e ofensiva, e não perderás nada. Os teus pensamentos não os digas nem ao amigo nem ao inimigo. Que se tens em alguma delito, não lhe descubras, porque te ouvirá
e se guardará de ti, e mostrando na aparência que desculpa o teu pecado, se aborrecerá, e com essa disposição de ânimo estará sempre a teu lado. Ouviste alguma palavra contra o teu próximo? Morra dentro de ti, ficando seguro de que ela não te fará arrebentar. O insensato está como com dores de parto para lançar de si a palavra que ouvir, a semelhança da mulher que geme quando vê a próxima dar à luz ao menino. Como seta cravada no músculo carnoso, assim é a palavra no coração do insensato. Amigo tem direito ao crédito. Repreende ao teu amigo para que não suceda que ele não tenha ainda entendido o que se diz dele e te diga: eu não fiz tal. Ou se o fez para que não torne a fazer. Repreende o teu próximo porque talvez ele não o tenha dito e se disse para que não torne a dizer. Repreende ao teu amigo porque muitas vezes se diz o que não é assim. E não creias tudo o que se diz. Homem, há que peca pela língua, mas que não peca de coração. Pois há quem não tenha pecado com a sua língua, repreende ao próximo antes que o ameaces. Verdadeira e falsa sabedoria. E dá lugar ao temor do Altíssimo. Porque toda sabedoria consiste no temor de Deus e nela se ensina a temer a Deus. E em toda sabedoria se acha a disposição da lei. A sabedoria não é doutrina de maldade e não é pensamento de pecadores, a prudência. Há uma malícia e ela é em si mesma excração. E é incipiente o que está falto de sabedoria. Um homem que tem pouca sabedoria e que é falto de senso, mas que tem o temor de Deus, vale mais que um grande senso, mas quebra a lei do Altíssimo. Há uma sagacidade que não erra o golpe, mas ela é injusta. E a tal falta, francamente, não diz senão a verdade. Tal há que se humilha maliciosamente, o seu interior está cheio de dolo. E tal há que se submete excessivamente com uma profunda humilhação. E há quem abaixa seu rosto e finge que não vê o que é segredo. E no caso que pela debilidade das forças se acha impedido para pecar, se acha na ocasião de fazer mal, falo-á. Pela vista se conhece uma pessoa, e pelo ar do rosto se discerne o homem sensato. O vestido do corpo e o riso dos dentes, e o andar do homem dão a conhecer o que ele é. Há uma falsa repreensão que nasce da ira de um homem insolente, e há um juízo que se prova não ser justo, e há quem se cala, esse é prudente. Capítulo 20. Saber calar e saber falar. Quanto melhor é arguir a um homem e não atalhar o discurso que vai compensando a própria falta do que manter no peito a sua ira. A concupiscência do eunuco deflorará a donzelinha. Assim o que exercita com violência um juízo iníquo. Que boa coisa é que o corrigido manifeste o seu arrependimento, porque assim evitarás tu o pecado voluntário. Há o homem que, estando calado, é tido por sábio, e há o homem que se faz odioso por ter descomedido no falar. Há homem que se cala, não tendo senso para falar, e há homem que se cala, sabendo para isso o tempo oportuno. O homem sábio estará em silêncio até um certo tempo, mas o leviano e o imprudente não se observarão tempo. Aquele que fala muito ofenderá a sua alma, e aquele que arroga a si o poder injustamente será aborrecido. Passou. De vez em quando me dá um sono muito grande quando eu tô lendo essas codificações, porque aconteceu isso no livro dos Espíritos, acontece na Bíblia, alguns são mais difíceis, mas eu vou tentar manter até o fim. A arte de doar. Às vezes sucede bem nos males ao homem que vive sem regra, porém, o que ele inventa vem a ceder à sua própria ruína. Há dom que não é útil, e há dom que é dobradamente recompensado. Muitas vezes há perda pelo alcance da glória, e o homem que há levantará a cabeça pela sua humilhação. Há homem que comprará muitas coisas por baixo do preço, mas tornando depois da dor pelas 7 vezes em dobro. O sábio faz-se amável pelas suas palavras, mas as graças do insensato os entornar-se-ão. O donativo do insensato não te será útil, porque ele tem 7 olhos com que te mira. Ele dará pouco e lançá-lo-á muitas vezes em rosto. E quando a sua boca se abre, ela é um ateado incêndio. Uma empresa hoje torna-o a pedir amanhã. Este tal homem faz-se odioso. O insensato não terá amigo, e o bem que ele faz não será agradecido, porque os que lhe comem o pão enganam com as suas palavras. Quantas vezes não escarnecerão dele os homens, e em quão grande número? Porque não soube distribuir com reto discernimento o que havia de reter, e de seu semelhante o que não era para se guardar. Máximas diversas. Aquele que se vale da língua para enganar é na sua queda como o homem que cai sobre o pavimento.
Assim a ruína dos maus vira de súbito. O homem desengraçado será como um conto vão repetido na boca de gente malcriada. A parábola será mal recebida vindo da boca do insensato, porque não a diz a seu tempo. Homem há que se acha com embaraço para pecar em razão de lhe faltarem os meios, sentir-se-á estimulado no seu descanso. Há homem que perderá sua alma por um excesso de vergonha e perdê-la em atenção de uma pessoa imprudente, mas a si mesmo se perderá pela acepção de tal pessoa. Tal há que promete ao seu amigo por um beijo indiscreto, mas vem-no gratuitamente a lucrar por inimigo. A mentira é no homem um opróbrio, e que muito a deslustra, e ela se achará incessantemente na boca da gente sem a criação. Melhor é um ladrão do que um homem que mente de contínuo, mas ambos terão por herança a perdição. Os costumes dos homens mentirosos são sem honra, e a sua confusão que anda com eles é sempre de companhia. O sábio a si mesmo conciliará a estimação pelas suas palavras, e o imprudente agradará aos grandes. Aquele que cultiva sua terra fará um alto monte dos seus frutos, e o que faz obras de justiça será uma pessoa exaltada. E o que agrada aos grandes fugirá da iniquidade. Os presentes, as dádivas, cegam os olhos dos juízes, e na boca são como uma mordaça que umedece, apartando as sentenças que deviam dar contra os culpados. Supõe-se que a sabedoria se conserva escondida, e que o tesouro não está mais visível, que a utilidade haverá em ambas essas coisas. Melhor é aquele homem que encobre a sua incipiência, do que aquele que esconde com a sua sabedoria. Capítulo 21. Fugir do pecado. Filho, pecaste? Não tornes a pecar, mas ora ainda pelas tuas faltas passadas para que elas te perdoem. Foge dos pecados como da vista de uma cobra, porque se te chegares para eles, apoderar-se-ão de ti. Os teus dentes são dentes de leão que matam as almas dos homens. Todo o pecado é como uma espada de 2 fios. A sua ferida não tem cura. A descompostura de palavras e as injúrias aniquilarão a fazenda. E a casa que se acha no excessivo auge opulenta será destruída pela soberba. Do mesmo modo, o cabedal do soberbo ficará arrancado pela raiz. A deprecação do pobre chegará desde a sua boca até os ouvidos de Deus. Prontamente lhe virá a justiça. Aquele que aborrece a compreensão caminha por cima das pecadas do pecador. E aquele que teme a Deus converter-se-á do íntimo do seu coração. O homem poderoso de longe é conhecido pela sua língua atrevida, e o sábio conhece todo modo de escapar dele. Procedimento do pecador e do sábio. Aquele que edifica sua casa à costa alheia é como o que ajunta suas pedras no inverno. A assembleia dos pecadores é como um montão de estopa ao seu fim a serem consumidos pelo fogo. O caminho dos pecadores é calçado de pedras unidas entre si, mas o seu último remate não haverá para eles mais do que infernos, trevas e penas. Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito dela. A sabedoria e o bom senso é o fruto do perfeito temor de Deus. Aquele que não é sábio no bem nunca jamais será instruído. Há, porém, sabedoria que abunda no mal, mas não há bom senso onde há amargura. A ciência do sábio transbordará como uma inundação, e o conselho permanece como uma fonte de vida. O coração do insensato é como um vaso quebrado que não reterá nada de sabedoria. O sábio, em ouvido qualquer palavra judiciosa, louvá-la-á e lançará a mão dela sobre o mais que saber para o seu proveito. Ouviu-a o vicioso, porém não lhe agradará, e ele a deixará para trás das suas costas. A conversação do insensato é como uma carga que pesa no caminho, mas nos lábios do sábio achar-se a graça. A boca do homem prudente é buscada na assembleia, e os outros pensarão nas suas palavras dentro dos seus corações. A sabedoria é para o imprudente como uma casa arruinada, e a ciência do insensato é uma confusão de palavras mal digestas. A doutrina é para o imprudente como os grilhões nos pés, e como umas cadeias que lhes carregam a mão direita. O insensato, quando se ri, levanta a voz, mas o varão sábio apenas se sorrirá em silêncio. A doutrina é para o homem prudente um ornamento de ouro, como este bracelete no braço direito. O pé do insensato é fácil em se meter na casa do vizinho, mas o homem de larga experiência ver-se-á acanhado para visitar a pessoa do poderoso. O insensato olhará na janela para uma casa, mas o homem discreto estará posto de fora. Indício é de homem insensato pôr-se a escutar pela porta. Ao prudente será insuportável essa baixeza.
Os lábios dos imprudentes dirão fatuidades, mas as palavras dos homens prudentes serão pesadas na balança. Na boca dos insensatos está o seu coração, e no coração dos sábios se acha a sua boca. Quando o ímpio amaldiçoa o diabo, amaldiçoa mesmo a sua alma. O mexeriqueiro contaminará a sua alma. Entre todos será aborrecido, e o que ficar com ele será odioso. O homem calado e prudente será honrado. Preguiça e falta de educação, capítulo 22. Com pedra emoldada foi apedrejado o preguiçoso, e todos os falarão do vilipêndio dele. Com bosta de bois foi apedrejado o preguiçoso, e todo o que tocar sacudirá as mãos. O filho mal disciplinado é a vergonha do pai, e a filha será em baixa estimação reputada. A filha prudente é uma herança para o seu marido, mas aquela cujo procedimento envergonha é talhada para a desonra de seu pai. A mulher atrevida cobre de confusão seu pai e seu marido, e não será inferior aos ímpios, e de um e de outro andará desestimada. Um discurso fora de propósito é como a música no luto, castigo e a doutrina em todo tempo é a sabedoria. Triste sorte do insensato. Aquele que ensina ao insensato é como o que quer tornar a unir cacos de um vaso quebrado. O homem que se põe a contar alguma coisa ao que não ouve é como que desperta de um pesado sono a quem nele está agarrado. Aquele que fala da sabedoria é um insensato. É como quem fala a um dormente, e no fim do discurso diz: quem é este? Chora sobre o morto porque lhe faltou a luz, e chora sobre o insensato porque lhe falta o sentido. Chora pouco sobre o morto porque ele entrou no descanso, porque muito malvada a vida do homem malvadíssimo é pior do que a morte do insensato. O choro sobre o morto é por 7 dias, mas o que permanece insensato e ímpio estende-se a todos os dias da vida. Não fales muito com o imprudente, não caminhes com o insensato. Guarda-te dele para que não tenhas moléstia e não serás contaminado com o seu pecado. Desvia-te dele e acharás descanso, e não azedarás com ele pela sua estultícia. Que coisa verás mais pesada do que o chumbo? E que outro nome pode guardar melhor do que este ao insensato? É mais fácil levar a areia e o sal e qualquer massa de ferro do que o homem imprudente, insensato e ímpio. A firmeza. A travação da madeira com firme engradamento disposta no alicerce do edifício não se desunirá. Assim também o coração firmado no sólido pensamento do conselho, assim também é o coração firmado no sólido pensamento do conselho. A resolução do homem sensato não se enfraquecerá com medo, seja em que for. Bem como uma armação de paus em lugares elevados, como paredes de pedra, em soço, não se conservarão em pé contra a violência do vento. Assim também o coração do insensato tímido nos seus pensamentos não resistirá contra o ímpeto do temor. Assim como o coração do insensato medroso nos seus pensamentos não temerá em tempo algum, assim também insiste sempre nos preceitos de Deus. Respeito à amizade. Aquele que pica o olho faz sair dele lágrimas, e o que pica o coração excita o sentimento. Aquele que atira como a pedra aos pássaros fala-o-á tomar o voo, assim aquele que diz injúria ao seu amigo desfaz a amizade. Não obstante, haver-te tu arrancado a espada contra o teu amigo, não desesperes, porque ainda há regresso. Ao amigo, se abrires a boca proferindo palavras de desabrimento, não temas, porque ainda há reconciliação. Exceto quando eles chegam a romperem afrontas e impropérios, e orgulhoso desdém revelação do segredo, ferida a traição. Em todos esses casos, fugirá de ti o amigo. Guarda a fé ao teu amigo na pobreza, para que também te alegres com eles nas suas propriedades. Conserva-te sempre fiel a ele no tempo da tribulação, para que também sejas co-herdeiro na sua herança. Antes que apareça o fogo, saia o vapor da fornalha e se eleve em alto fumo. Assim também as injúrias de ultrajes e ameaça precedem a efusão de sangue. Eu não me envergonhei de saudar ao inimigo, e não me esconderei da sua presença. Se vierem males por amor dele, sofrê-los-ei. Toda pessoa que isso ouvir se acautelará dele. Capítulo 23. Oração para ser preservado do pecado. Senhor, que és meu Pai, supremo arbítrio da minha vida, não me deixes a discrição dos lábios, nem permitas que eu caia por ocasião deles. Quem porá sobre o meu pensamento o freio das correções e no coração a doutrina da sabedoria, para que nas ignorâncias dos mesmos lábios elas não me perdoem, não apareçam nos seus delitos, e para que não suceda que venham a crescer as minhas ignorâncias e se multipliquem os meus delitos e aumentem os meus pecados, e caia eu diante dos meus adversários, folgue de me ver arruinado meu inimigo? Senhor, que és meu Pai, Deus da minha vida, não me abandones dos arbítrios deles.
Não me deis a altiveza dos meus olhos e afasta de mim toda a cobiça. Tira de mim os apetites do ventre, não se apoderem de mim as concupiscências do ato carnal, e não me entregues a uma alma sem vergonha e sem recato. Disciplina da língua. Ouvi, filhos, a doutrina que vos deu sobre a moderação da língua. E aquele que aguardar não perecerá pelos lábios e nem cairá em ações péssimas. O pecador é colhido pela sua vaidade, e o soberbo soberbo e o maléfico achará nela tropeços. A tua boca não se acostume ao juramento, porque nele se dão quedas por muitos modos. A nomeação, pois nome de Deus não seja frequente na tua boca, e não te misture com os nomes dos santos, porque nisso não serás isento de falha. Porque, bem como o escravo que continuamente é posto em tortura, não se acha com diminuição nas lívidas pisaduras do corpo. Assim, todo homem que jura que a cada passo está tomando na boca de Deus, não será de todo isento de pecado. O homem que jura muito será cheio de iniquidade, e não se apartará de sua casa o flagelo. E se não fizer o que prometeu com juramento, seu pecado será sobre ele. E se faltar isso por desprezo, peca em dobro. Se jurar em vão, não será justificado, porque a sua casa será cheia da merecida recompensa. Há também outra palavra que está em paralelo com a morte. Ela não se ache nunca na herança de Jacó, porque tudo isso será retirado dos homens pios e eles não serão envoltos em tais pecados. A tua boca não se acostume a palavras indiscretas, porque nelas se acha com efeito o pecado. Lembra-te do teu pai e da tua mãe, pois estás no meio de magnates, para que Deus não se esqueça talvez de ti, diante desses mesmos grandes, para que se o é faltado tu com contínuo trato que tens com eles, não padeças de algum impropério e não venhas a desejar antes de ter nascido e amaldiçoes o dia do teu nascimento. O homem acostumado a dizer palavras de impropério nunca em dias de sua vida se corrigirá. Luxúria e adultério. Duas sortes de pessoas abundam em pecados, e a terceira chama para si a ira e a perdição. A alma acesa como um fogo ardente não se extinguirá até não devorar alguma coisa. E o homem mau, no apetite da sua carne, não cessará até não acender o fogo. Todo pão é doce para o homem fornicário e não cansará de pecar até o fim. Todo homem que viola a fé do próprio tálamo conjugal, que despreza sua alma e diz: quem é que me vê? As trevas que me cercam, os padres que me cobrem, e ninguém da parte alguma olha para mim. De quem tenho receio? O Altíssimo não se lembrará dos meus pecados, e não considera que o olho do Senhor vê todas as coisas, porque semelhante temor humano espelha de si o temor de Deus, e aos olhos dos homens são unicamente os que fazem temer. E não chegou a alcançar que os olhos do Senhor são mais luminosos que o sol, e que em torno estão vendo todos os caminhos dos homens e que penetram o fundo dos abismos, e o coração dos mesmos homens até os mais ocultos esconderijos. Porque o Senhor Deus assim conhecia todas as coisas do mundo antes de as ter criado. Assim também agora, depois que ele as criou, vê todas. Este tal será punido pelas suas públicas e imposto em fugida como um potro de égua, e onde ele menos espera será apanhado. Todos os terão por um objeto de desonra, por isso mesmo não compreendeu o temor do Senhor. Assim perecerá também toda mulher que deixa seu marido, e que lhe dá por herdeiro o fruto de um alheio matrimônio, porque primeiramente ela foi desobediente à lei do Altíssimo, secundariamente pecou contra seu marido, e em terceiro lugar no adultério que cometeu, violou a castidade conjugal e se deu a si filhos de outro que não eram seu consorte. Esta mulher será levada junto do povo e lhe se fará uma exata inquirição sobre seus filhos. Seus filhos não lançarão raízes e os ramos dela não darão fruto. Ela deixará de ficar para maldição a sua memória e nunca, jamais se apagará a sua infância. E os que ficam depois dela conhecerão que não há coisa melhor do que o temor de Deus e que nada há mais doce do que olhar para os mandamentos do Senhor. É grande glória seguir o Senhor, porque com ele há de dar dia sem fim. Unidade 4, a sabedoria e as relações sociais. Elogio da sabedoria. Capítulo 24. A sabedoria louvará a sua alma e se honrará em Deus e se gloriará no meio do seu povo. E abrirá a sua boca nas assembleias do Altíssimo
e se glorificará à vista do poder do Senhor, e será exaltado no meio do seu povo, e será admirada na sua plenitude. Dos santos, e na multidão dos escolhidos terá louvor. Entre os benditos será bendita, dizendo: Eu saí da boca do Altíssimo, primogênita antes de todas as criaturas. Eu fiz com que nascesse nos céus uma luz que nunca falta, e como névoa cobri toda a terra. Eu habitei nos lugares mais altos, e o meu trono é sobre uma coluna de nuvem. Eu só rodeei o giro do céu e penetrei a profundidade do abismo. Andei sobre as ondas do mar, e estive em toda a terra, e em todo o povo, e em todas as nações tive a primazia. E pisei com meu poder nas orações de todos os grandes e pequenos, e em todos estes busquei o descanso, e assentarei a minha morada na herança do Senhor. Então, o Criador do universo me deu os seus preceitos e me falou. Aquele que me criou descansou no meu tabernáculo e me disse: Habita em Jacó e possui a tua herança em Israel. Lança raízes nos meus escolhidos. Eu fui criada desde o princípio, antes dos séculos, e não deixarei de ser em toda a sucessão das idades, e exercitarei diante dele o meu ministério na morada santa. Fui assim firmada em Sião e repousei igualmente na cidade santificada. Em Jerusalém está meu poder. Me vim arraigar num povo honrado, e nessa porção do meu Deus é que a sua herança e na plenitude dos santos, onde se acha a minha assistência. Crescendo me elevei como um cedro do Líbano, como o cipreste no monte de Sião. Eu lancei no alto os meus ramos, e com a palmeira em Cádiz, e com as plantas das rosas em Jericó. Eu me levei como uma formosa oliveira nos campos, e como plátano nas praças à borda d'água. Difundi um cheiro como o cianomo, e o bálsamo aromático espalhei com mirra escolhida a suavidade do cheiro. Perfumei minha habitação com estoraque, e gálbano e ônix e gota, como o incenso do Líbano que não é tirado por incisão. E a minha fragrância é como a do bálsamo sem mistura. Eu estenderei os meus ramos como o terebinto, e os meus ramos são ramos da honra e de graça. E como vide, lancei flores de um agradável cheiro, e as minhas flores são frutos de honra e de honestidade. Eu sou a mão do amor formoso, e do temor e do conhecimento e da santa herança. Em mim é toda a graça do caminho, e da verdade em mim é toda a esperança da vida e da virtude. Passai-vos a mim, todos os que me cobiçais, e enchei-vos dos meus frutos. Porque o meu espírito é mais doce que o mel, e a minha herança vence em doçura o mel e o favo. A minha memória durará por todas as gerações dos séculos. Aqueles a quem comem terão ainda fome, e os que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será confundido, e os que obram por mim não pecarão. Aqueles que me esclarecem terão a vida eterna, a sabedoria e a lei. Tudo isso é o livro da vida, e o testamento do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Moisés entregou a lei nos preceitos da justiça e a herança para a casa de Jacó e as promessas para Israel. O Senhor prometeu a Davi, seu servo, que faria sair dele um rei fortíssimo, e que se assentasse em trono de glória para sempre. Ele que difunde a sabedoria como o fison nas águas e como o tigre nos dias dos novos frutos, que enche o entendimento como Eufrates e que transborda como o Jordão no tempo da ceifa, e que envia disciplina como luz, que aumenta suas águas como Gião na conjunção vindima. Ele é quem tem a primazia no cabal conhecimento da mesma sabedoria, e o mais fraco não poderá rastejar, porque os seus pensamentos são mais vastos que o mar, e os seus conselhos mais profundos do que o grande abismo. Eu sou sabedoria que de mim fiz correr os rios. Eu como um regato de água imensa derivada de um rio, eu como um canal de uma ribeira, e como um aqueduto do sair do paraíso, eu disse: regarei as plantas do meu prado. Eis a que se faz o meu gesto, um caudaloso rio, e o meu rio veio a competir com seu grande mar. Porque a luz da doutrina com que todos ilustram é como a luz da madrugada, e eu manifestarei por toda a sucessão dos séculos. Penetrarei a todas as partes inferiores da terra, e lançarei os olhos por todos os que dormem, esclarecerei a todos os que esperam no Senhor. Eu espalharei ainda uma doutrina como profecia, e deixá-lo-ei aos que andam em busca da sabedoria, e não cessarei de derramar pela descendência deles até o século santo. Vede que eu não trabalhei só para mim, mas para todos os que buscam a verdade. Coisas desejáveis e coisas detestáveis. De 3 coisas que se dá por bem pago, meu espírito, as quais tem aprovação diante de Deus e dos homens, a concórdia dos irmãos e o amor dos próximos, e o marido e a mulher que se dão entre si. 3 sortes há de pessoas que a minha alma aborrece, e cuja vida me é incomparável. Um pobre soberbo, um rico mentiroso e um velho fato e insensato.
maturidade da velhice. Como acharás tu na velhice que não ajuntaste na tua mocidade? Quão belo é ascã juízo e os anciãos ter o conhecimento do conselho. Quão bem parece a sabedoria nos velhos, a inteligência e o conselho nas pessoas de alta hierarquia. Alta hierarquia. Jerarquia, que está aqui. A experiência consumada é a coroa dos velhos e o temor de Deus é a sua glória. As 10 bem-aventuranças. 9 coisas. Tive por grande que o coração humano está bem longe de suspeitar de serem tais quanto a 10ª. Esforçarei minha língua para dizer aos homens. Um homem que acha sua alegria em seus filhos e que vive e chega a ver a ruína de seus inimigos. Ditoso aquele que habita como uma mulher de bom senso, e que não caiu pela sua língua e que não serviu as pessoas indignas dele. Ditoso o que acha um amigo verdadeiro e o que fala da justiça a um ouvido que lhe dá atenção. Que grande é aquele que acha sabedoria e ciência. Porém, com tudo isso, não tem vantagem sobre aquele que teme o Senhor. O temor de Deus se elevou sobre tudo. Bem-aventurado o homem a quem foi conferido o dom de ter o temor de Deus. Com quem se comparará aquele que possui? O temor de Deus é o princípio do seu amor, mas inseparavelmente que lhe deve juntar o princípio de fé. Malícia da mulher. A tristeza do coração é uma praga universal, e a maldade da mulher é uma consumada malícia. Sofrerá toda a chaga, porém não a chaga do coração. Toda a malícia, porém não a malícia da mulher. Em toda calamidade, porém, não a calamidade dos que nos têm ódio. E toda vingança, porém, não a vingança dos inimigos. Não a cabeça pior do que a cabeça da cobra, e não há ira sobre a ira da mulher. Será melhor expediente viver como um leão e um dragão do que habitar como uma mulher má. A malignidade da mulher faz de todo mudar de rosto, e a reveste de um ar ferozmente sombrio como um urso, e a mostra fratal como um cilício. No meio de seus vizinhos gemeu seu marido e ouvindo suspirou um pouco. Toda malícia é leve em comparação da malícia da mulher. Sobre ela cai a sorte dos pecadores. Assim como é para os pés de um velho a subida por areia, do mesmo modo é para o homem quieto a mulher desbocada. Não olhes para a formosura da mulher e não desejes uma mulher pela sua formosura. A ira da mulher é a sua audácia, e a confusão que segue é grande. Se a mulher tem o primeiro lugar no mando, ela se levanta contra o seu marido. A mulher má é o abatimento do coração e a tristeza no rosto e a chaga do interior. Mulher não faz de toso ao seu marido e é o enfraquecimento das suas mãos e a debilitação dos seus joelhos. Da mulher nasceu o princípio do pecado, porque ela... Da mulher nasceu o princípio do pecado, e por ela é que todos morreremos. Não dê saída à tua água por uma imperecível abertura, nem a mulher liberdade de sair em público. Se não andar sempre debaixo das tuas mãos, ela te cobrirá de confusão à vista dos seus inimigos. Separa-te dela quanto ao corpo, a fim de que não abuse sempre de ti. Virtudes e maldades da mulher. Bem-aventurado o homem que tem uma virtuosa mulher, porque será dobrado o número de seus anos. Capítulo 26. A mulher forte é a alegria de seu marido, e ela lhe fará encher em paz a carreira dos anos da sua vida. A mulher virtuosa é uma sorte excelente. Ela, como em prêmio dos que temem a Deus, será dada ao homem pelas tuas obras. E estará satisfeito o coração de um e de outro, seja rico ou pobre. O seu rosto ver-se-á alegre em todo o tempo. De 3 coisas se receou meu coração, e com a quarta esmoreceu meu semblante. De delação de uma cidade e do levantamento de um povo mancomunado. Da calúnia mentirosa, coisas todas mais incomparáveis do que a morte. Mas a mulher ciosa é a dor, triste o pranto do coração. Na mulher ciosa se acha o flagelo da língua, ao qual todo se comunica. Assim como é o jugo de bois que está largo, assim também é a mulher má, o que a toma como quem toma um escorpião. A mulher dada ao vinho é uma grande irritação, e a sua ignomínia infame não será oculta. A prostituição da mulher reconhecer-se-á na altiveza dos olhos e em suas pálpebras. Dobra a vigilância a respeito da tua filha, que não tem recolhimento, para que não abuse de si, achada que não seja ocasião. Vigia, sobretudo, o desavergonhamento dos seus olhos e não estranhe se ela te desprezar. Ela, como um bem vindante e sequioso, abrirá a boca para saciar na fonte e beberá toda a água que tiver à mão, e sobre toda a estaca se assentará, e se toda a seta abrirá, aljava até mais não poder. A graça de uma mulher cuidadosa deleitará o seu marido e lhe difundirá o vigor aos nossos. A boa criação dela é um dom de Deus. Sendo uma mulher sensata e amiga do silêncio, não admite comutação a sua alma instruída. A mulher santa e cheia de pudor é uma graça sobre outra graça, pois todo preço é nada em comparação com alguma alma continente. Tal qual é o sol para o mundo,
Quando nasce nas alturas de Deus, é a gentileza de uma mulher boa para o ornamento da sua casa. Também a graciosidade do rosto, numa idade madura, é como um resplandecente lume sobre o candeeiro santo. Do mesmo modo, os pés que se firmam sobre as plantas da mulher constante são como umas colunas de ouro sobre as bases de prata. Os mandamentos de Deus são no coração da mulher santa como os fundamentos externos sobre a pedra sólida. 3 coisas irritantes. Com 2 coisas se entristeceu meu coração e pela terceira veio setear em minha ira. Um homem de guerra que perece a míngua e um homem sábio que é desprezado. E aquele que preza a justiça ao pecado, e este último tem Deus reservado para os fins da espada. Perigos do comércio. 2 sortes de coisas me parecem difíceis e perigosas. Dificultosamente se despe da negligência nos que negocia, e o estaleiro não se isentará dos pecados dos seus lábios. Capítulo 27. Por causa da pobreza, muitos delinquiram. E aquele que procura enriquecer se aparta a sua mira. Bem como se fica um pau no meio da juntura de 2 pedras, assim também entre a venda e a compra mediará o pecado como união muito estreita. O delito será esmigalhado como um delinquente. Se não te mantiveres firmemente no temor do Senhor, depressa tua casa será arruinada. Como provar os homens? Bem como se acudirá no crivo que ficará o pó, assim a perplexidade do homem se acha no seu pensamento. O forno prova os vasos do oleiro, e aos homens justos tentativa de tribulação. Bem como o cuidado que se tem da árvore se dá a conhecer pelo seu fruto. Assim, descobre ao homem a palavra nascida pelo seu modo de pensar do seu coração. Pelo modo de pensar no seu coração. Não louves ao homem antes dele falar, porque esta é a prova dos homens. Busca da justiça. Se seguires a justiça, apanhá-las-ás. Dela te revestirás como de uma vestidura talar de honra, e com ela habitarás, e ela te protegerá para sempre. No dia do reconhecimento acharás firmeza. As aves chegam-se para os seus semelhantes, e a verdade tornará aqueles que o prezam no trato dela. O leão sempre a espreita da preia, assim os pecados que obram com iniquidades. Conversão dos tolos. O homem santo permanece na sabedoria como o sol, o insensato, porém, muda-se como a lua. Nos meios insensatos guarda a palavra para o seu tempo, mas acha-te de contínuo entre os que pensam. A conversão dos pecadores se faz odiosa, e o seu riso é sobre as delícias do pecado. A língua que muito jura fará ripar os cabelos da cabeça, e a sua irreverência fará tapar os ouvidos. Na bulha dos soberbos há a efusão do sangue, e a coisa pesada ouvir as suas maldições. A discrição salvaguarda da amizade. Aquele que descobre os segredos do amigo perde o crédito e não achará amigo à sua satisfação. Ama o teu próximo e une-te a ele com lealdade, mas se descobrires os seus segredos, não vá após dele, porque assim como se porta o homem que arruina o seu amigo, assim também o que destrói a amizade do seu próximo. E assim como aquele que deixa de ir da sua mão o pássaro, assim tu abandonaste ao teu próximo e não conciliarás mais. Não sigas, porque estás muito distante. Fugiu, pois, do laço como uma cabra montesa, porquanto ficou ferida a sua alma, e não poderás atar-lhe já daí por diante a ferida, e da má palavra a reconciliação. Mas o revelar os segredos do amigo é a desesperação de uma alma infeliz. A hipocrisia. O que acena com o olho forja maus desígnios, e ninguém lançará de si. À vista dos teus olhos, adoçará a tua boca e fará admirações sobre os teus discursos. Ultimamente, porém, mudará de linguagem. Nas tuas palavras, porá tropeço. Muitas coisas aborreço, mas nenhuma igualei à aversão deste tal, e o Senhor aborrecerá também. Justiça imanente. Quando qualquer lança uma pedra para o alto, ela cairá sobre a sua cabeça, e ferida a traição abrirá as feridas do traidor. E o que abre a cova cairá nela, e o que põe uma pedra no caminho para o tropeço do próximo, tropeçará nela, e o que arma um laço para outrem, nele perecerá. O conselho malvadíssimo recairá sobre o mesmo que o forja, e não lhe reconhecerá de onde ele vem. A irrisão e o impropério dos soberbos, e a vingança lhe sairá de emboscada como um leão. Aqueles que se deleitam com a queda dos justos perecerão no laço, e a dor consumirá antes que morram. A ira e o furor são 2 coisas execráveis, e o homem pecador as terá em si mesmo. A vingança. Capítulo 28. Aquele que quer vingar-se encontrará a vingança do Senhor. Ele lhe reservará para sempre os seus pecados. Perdoa ao teu próximo e ao mal que te faz, e então, deprecando tu serão perdoados os pecados. Serão os teus pecados perdoados. O homem guarda a sua ira para outro homem e pede Deus remédio?
Ele não tem compaixão de um homem de seu semelhante e pede perdão dos seus pecados? Ele, sendo carne, conserva rancor e pede propiciação a Deus? Quem lhe alcançará pelos seus delitos? Quem lhe alcançará pelos seus delitos? Lembra-te dos teus novíssimos e deixa-te nutrir as amizades, porque a corrupção e a morte estão a cair sobre aqueles que quebrantaram os mandamentos do Senhor. Lembra-te do temor de Deus e não te ires contra o teu próximo. Lembra-te da aliança do Altíssimo e não te faças caso da ignorância do próximo. Desavenças. Abstém-se do litígio e diminuirás os pecados. Abstém-se do litígio e diminuirá os pecados, porque o homem iracundo acende a pendência, o homem pecador perturbará os amigos, e no meio dos que têm paz meterá inimizade, porque o fogo, à proporção da madeira do bosque, assim se ateia, conforme a do homem, assim será a sua iracúndia, segundo a sua riqueza aumentará a sua ira. A contenda precipitada acende o fogo, e a demanda acelerada derrama sangue. A língua que testifica traz morte. Se soprares a faísca, ela como fogo se inflamará, e se cuspires sobre ela se apagará, sendo que uma e outra coisa da boca nasce. Crimes da língua. O mexeriqueiro e o homem de duas línguas é maldito, porque porá em perturbação a muitos que têm paz. A língua de um terceiro inquietou a muitos, espalhou de povoação em povoação. Ela destruiu cidades, moradas cheias de homens ricos e fez derrubar casas dos grandes. Ela desbaratou as forças dos povos e desfez as nações fortes. A língua de um terceiro fez expulsar as mulheres varonis e as privou do fruto dos seus trabalhos. Aquele que a atende não terá descanso, nem terá amigo enquanto repouse. O golpe do flagelo fez nódo às roxas, mas o golpe da língua esmigalhará os ossos. Muitos morreram passados ao fio da espada, porém não tantos como os que morreram pela sua língua. Bem-aventurado aquele que está seguro da má língua, que já não passou pela ira dela, e que não atraiu para cima de si o jugo, e não foi ligado nas suas cadeias, porque o seu jugo é um jugo de ferro, e as suas cadeias são as cadeias de bronze. A morte que ela causa é uma morte desgraçadíssima, e mais vantajosa é a sepultura do que ela. A sua perseverança não mudará, mas ela se ensenhoreará dos caminhos injustos. Com a sua chama não queimará os justos. Os que deixam Deus cairão nela e herderá neles, e não apagará e se lançará sobre eles um leão, e como um leopardo se atassalhará. Cerca os teus ouvidos com espinhos e não queira ouvires a língua danada, e põe na tua boca as portas e as fechaduras. Funde o teu ouro e a tua prata, faze uma balança para pesares as tuas palavras e um justo freio para reprimires a tua boca. E olha, escorregues acaso com a língua e cais diante dos seus inimigos que te armam ciladas, e venha a tua queda ser incurável e mortal. Capítulo 29. Empréstimos. Aquele que usa de misericórdia empresta ao seu próximo, e aquele que lhe dá a mão os liberais guarda os mandamentos. Empresta ao teu próximo no tempo da tua necessidade, mas tu também restitui ao seu próximo no devido tempo. Mantenha a tua palavra e trata fielmente com ele, e em todo tempo acharás o que é necessário. Muitos olharam para o que se lhes emprestou como uma coisa que eles acharam, e lhe deram pena àqueles que os ajudaram. Eles beijam as mãos do que lhe empresta o seu dinheiro, até que o tenham recebido nas promessas que lhe fazem, e abaixam com submissão a sua voz. Mas chegando o prazo em que um destes deve pagar a dívida, pedirá espera e dirá palavras de enfado e de murmuração e escusar-se com o tempo. Se puder pagar, ele primeiramente repugnará isso e depois dará apenas metade do capital e a reputará como uma coisa achada. Se não, defraudará o credor do seu dinheiro e sem causa alguma o ficará tendo por inimigo. E lhe pagará com injúrias más palavras pela honra e benefício recebido lhe responderá ultrajes. Muitos deixaram de emprestar não por desumanidade, mas por temerem ser desfraudados sem o merecerem. Compaixão com os pobres. Apesar de tudo isso, se tu mais generoso no teu ânimo para com o humilde, havendo-lhe de dar esmola, não lhe andes procrastinando. Por causa do mandamento, acode ao pobre, não deixes ir com as mãos vazias em atenção da sua indigência. Perde o teu dinheiro por amor do teu irmão e do teu amigo, e não escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido. Põe o tesouro nos teus preceitos do seu Altíssimo, e isso te aproveitará mais do que o outro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ele rogará por ti para te livrar do mal. Ele pelejará contra o teu inimigo, defendendo-te mais do que o escudo e mais do que a lança do esforçado. A fiança. O homem de bem dá fiança pelo seu próximo, e o que houver perdido a vergonha o abandonará para que lá se avenha. Não te esqueças, numa graça que te fez o que ficou por seu fiador, porque ele expôs a sua alma por te valer. O pecador e o impuro fogem do fiador. O pecador se apropria a si dos bens que ficou por seu fiador, e sendo ele de coração ingrato, desamparará o seu libertador. Um homem fica por fiador de seu próximo, e quando este tal tiver perdido a vergonha, será ele desamparado.
O meter-se a afiançar com demasiada consideração tem perdição, a muitos que tem perdido a muitos. Tão real isso, hein? Meter-se a afiançar com demasiada consideração tem perdido a muitos que iam bem nos seus negócios e os deixou agitados como as ondas do mar. Ela fez mudar de habitação os homens poderosos, trazendo-os um contínuo giro, e assim andaram vagabundos entre nações estranhas. O pecador que viola o mandamento do Senhor se meterá a responder indiscretamente por outro, e aquele que empreende muitos seus negócios cairá no rigor do juízo. Assiste o teu próximo conforme as posses que tiverem para isso, mas olha para ti e não caias tu também. Sobriedade e discrição. O essencial da vida do homem é a água, e pão, e vestido, e casa que cubra o quipejo que quer que esteja escondido. Aquilo que o pobre come debaixo de qualquer coberta de paus é melhor do que o esplêndido das iguarias em região estranha sem domicílio próprio. O pouco te contente com muito e não ouvirás os improvérbios que sofre o que anda fora da sua terra. Vida desgraçada é daquele que se anda hospedando de casa em casa, e em toda parte que for hóspede não obrará com confiança nem ousará abrir a boca. Ele, em outras ocasiões, terá hospedado a outros e terá dado de comer e de beber aos ingratos, e depois disso ouvirá coisas que lhe amarguem. Anda, hóspede, vai pôr à mesa, dá de comer aos mais os que tens à mão. Retira-te da presença dos teus amigos a quem devo honrar, e necessita indispensavelmente da minha casa receber ela, meu irmão. São pesadas as tuas coisas para um homem que tem bom senso, as bate-barbas que nos hospedou e a sua casa e os insultos de um credor.